E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal, hypar o vídeo o máximo que puderem e entrar em nosso servidor do Discord, link na descrição. Então bora pro mangá. O mangá começa com uma caixa aparecendo e uma mão robótica indo até ela. Então alguém diz: então Kim, aquele sacana, me disse que eu tinha que boxear. E então começa o treino infernal. Nisso o protagonista segura um lápis e está preenchendo algo. Ele diz que perguntaram por que ele ainda não desistiu. Então seu rosto aparece e diz que não tem opção para dizer não. Então basicamente ele só escolheu o inferno um pouco melhor. Ele então diz o motivo para fazer boxe. Ele fala que não foi por ele, mas não tinha ninguém na divisão júnior para poder praticar com ele, então ele meio que foi obrigado a fazer isso. Ele então olha para o robô e pergunta. Se ele não acha isso ridículo, o robô então lamenta e diz que não entendeu. E pergunta se Kim poderia explicar de novo. O robô então pega uma caixa e diz que o produto foi escolhido. Ele então pega a caixa e sai do local. E Kim apenas fica observando. Kim então desabafa e fala para ele fazer o seu trabalho. Outro robô aparece atrás dele e pede por favor, pois ele quer passar. Kim olha para o robô cheio de caixa e dá alguns passos para trás. Kim começa a olhar o centro logístico e agradece parecendo confuso, notando que o ambiente é meio frio e impessoal, com drones e robôs ocupando todo o espaço. Ele então suspira e diz que falta calor humano no local. Ele se questiona como num centro de logística tem tão poucas pessoas trabalhando no local, e conclui que deve estar no lugar errado. Depois a história faz um flashback mostrando o garoto em um uniforme militar, logo após ter sido desligado do serviço. Ele comenta que o tempo está ótimo, mas logo recebe uma ligação de sua família informando que estão se mudando para uma nova casa em uma nova cidade. E como presente de despedida, eles irão pagar o depósito e meio ano de aluguel para ele. Isso deixa Kim um pouco triste com a notícia, se perguntando por que não avisaram antes. Isso deixa ele em uma situação inesperada. Seus pais se mudaram para longe, deixando ele sozinho em um apartamento sozinho perto da escola, iniciando assim sua vida sozinho. A partir daí ele começa a buscar emprego, embora seus pais o ajudando com o aluguel por 6 meses, e ele tem uma poupança acumulada durante o serviço militar. Ele percebe que terá que enfrentar a vida adulta de maneira independente, o que acaba o aliviando é uma bolsa de estudos governamental, mas mesmo assim ele ainda sente o peso da situação. Kim reflete sobre os falsos sonhos que ele tinha. Ele imaginava o romance cor-de-rosa em um trabalho de meio período em um café. No entanto, ele percebe que o mundo não é tão gentil enquanto ele imaginava. Kim é rejeitado pelo serviço pois não tem experiência. Isso desanima, percebendo que a realidade é muito mais dura do que ele imaginava. Ele mencionava que nem teve a chance de tocar no sistema de ponto de venda e foi barrado logo na entrada. Após um mês procurando emprego, ele começa a enlouquecer devido ao tédio extremo e se pergunta se faz sentido não conseguir um emprego comum como garçom, e sente sua boca seca de ansiedade. Em seguida, ele manda uma mensagem para suas irmãs, desabafando dizendo que se sente a pessoa mais inútil do mundo. Elas respondem com brincadeiras, rindo da situação de Kim. Apesar dessas respostas, uma delas menciona que as empresas de entrega estão usando inteligência artificial para facilitar o trabalho, e muitas pessoas em sua cidade estão trabalhando nesse ramo. Curioso, ele pergunta o nome da empresa de entrega. Após ouvir isso, ele decide ir até o centro de distribuição da PAC. Ao chegar ao centro logístico, Kim percebe que o ambiente é estranho. Ele pensa que talvez tenha ido ao local errado, imaginando que teria uma conversa com uma pessoa, mas ao invés disso ele está interagindo com um robô. Ainda assim, ele segue com seu trabalho. Durante sua primeira interação com seu supervisor, Kim nota que tem um problema em estoque. As latas de atum estão esgotadas, porém o sistema PAX continua indicando que tem unidades disponíveis. O gerente pede para que ele verifique o armazém para garantir que não falte mais nada. Kim, embora concorde em realizar a tarefa, sente uma sensação de desconforto. Ele reflete que a inteligência artificial PAX parece ser mais calorosa que o seu supervisor. Isso o deixa intrigado. Enquanto caminhava para verificar o estoque, ele encontra uma porta aberta e se pergunta onde está o atum. Dentro do armazém, ele encontra caixas e mais caixas empilhadas, tentando localizar as latas de atum desaparecidas. Kim acha as latas de atum. Ele comenta consigo mesmo que a caixa deveria estar no primeiro andar e que teve muitas dificuldades para localizá-la. Enquanto desce da escada, algo estranho acontece. Uma porta no fundo do estoque se abre com um imenso brilho. Confuso e surpreso, ele observa a porta. Ao se aproximar para investigar, ele tenta abri-la, mas a porta parece estar trancada. Em um momento de frustração, ele pergunta se realmente está trancado lá dentro, e começa a se questionar se realmente está acontecendo. Ele tenta ligar para o gerente Shin, mas não consegue manter uma conexão, mas acaba caindo na caixa postal. Revoltado, ele fala que as pessoas nunca atendem quando ele mais precisa. Pensando em alternativas, ele se pergunta se deve ligar para o serviço de emergência. No entanto, ele decide que não é tão urgente, já que o ambiente não é um freezer. Ele raciocina se consegue sair logo, e então ele irá relatar o problema para não gerar um desconforto com o gerente Shin. Enquanto espera, ele envia uma mensagem para sua irmã, dizendo em tom de brincadeira que está preso no armazém. Sua irmã responde com humor, sugerindo que está trabalhando em uma sala de escape room ao invés de um armazém. Kim recebe uma mensagem de sua irmã, dizendo que ela acabou de ouvir que um prédio acabou desmoronando fora de sua casa. Confuso, Kim a questiona. Em seguida, ele recebe uma segunda ligação de sua irmã, mas estranhamente a ligação começa a falhar, e ele fica confuso olhando para o celular, e se perguntando o que aconteceu. Logo depois, em tom de brincadeira, até que
tranquilidade as pessoas fazem trote, mostrando estar chateado com a situação. Enquanto ele ainda estava lidando com a situação, um alarme de emergência começa a tocar, o que desperta ainda mais sua atenção no meio da confusão e se vê em pânico. Ele começa a gritar para esperar. As sirenes aumentam de intensidade e uma voz emite um anúncio pedindo para que o prédio fosse evacuado e obviamente se abrigarem. Ele corre pelo local em pânico tentando compreender o que está acontecendo enquanto o alerta continua soando. No momento que Kim entende o perigo, se pergunta por que isso está acontecendo com ele. Kim agora, em estado de pânico, começa a bater a porta de vidro e gritar. Ele faz isso rapidamente, esperando que alguém o note. Ele fica ainda mais apavorado com a situação e logo pega o celular. Ele tenta desesperadamente ligar para o número de emergência da Pax. Kim começa a ficar trêmulo enquanto ele tenta completar a ligação. Kim começa a observar o centro logístico e em seguida ele se desespera com a falta de sinal, se questionando por que seu telefone não está funcionando. Kim está cercado por uma situação horrível, possivelmente uma guerra ou alguma emergência, porque ele não se preocupa com a possível existência de um conflito próximo. Ele tenta entender o que está acontecendo, enquanto sente uma presença estranha e perturbadora ao seu redor. Ao pegar uma maçaneta, Kim sente um pressentimento sombrio, percebendo que se fizer qualquer som ele provavelmente morrerá. A tensão aumenta até que uma criatura começa a se aproximar. Kim percebe que o que está diante não é um humano. O suor escorre pelo seu rosto, revelando que ele está com medo. Ele se ajoelha no chão pensando o que deve fazer para sobreviver. Em seguida vemos Kim correndo enquanto reflete sobre a situação. Ele menciona que está preso no armazém já fazem 3 dias. Ele então especula que algo grande deve ter acontecido do lado de fora, já que ninguém veio procurá-lo. Apesar de sua falta de informação do que está ocorrendo, ele percebe que estar preso ali pode ter salvado sua vida. Enquanto revisa os acontecimentos, Kim pensa na possibilidade de uma guerra estar acontecendo, embora ainda não tenha certeza do que está ocorrendo. Ele percebe que a situação do lado de fora é tão perigosa que sua condição de aprisionamento temporário oferece certa segurança. Ele fica cada vez mais tenso a cada vez que o alarme o perturba. Porém, agora ficou silencioso, permitindo que ele durma. O único problema para ele é sua quantidade de bateria em seu celular, mencionando que aquele poderia ser seu último registro, antes que a bateria acabasse. Ele espera que quando alguém o encontrasse, seja um soldado e que a família de todos esteja bem. Apesar dele estar calmo porque o alarme não está tocando, ele permanece inquieto, tentando entender o que realmente está acontecendo do lado de fora do armazém. Ele se preocupa com o bem-estar de outras pessoas e espera que elas realmente estejam bem. De repente, uma mensagem misteriosa aparece dizendo que Kim foi escolhido para verificar as habilidades despertadas. Kim então recebe uma notificação esperada de sua habilidade desbloqueada, sendo seu próprio subespaço. Ele agora pode armazenar outro objeto em sua frente em uma espécie de dimensão alternativa, mas com uso limitado. Ele parece estar confuso e curioso ao ver a mensagem flutuando no ar. Apesar do cenário tenso, ele tenta procurar o que isso significa e começa a duvidar de sua sanidade, acreditando que perdeu completamente a razão. Ele então começa a rir de forma nervosa e não consegue diferenciar fantasia e realidade, consequência do isolamento e da pressão psicológica. Mesmo assim, ele tenta se recompor e se convence que viver 3 dias é impressionante, dado o contexto em que se encontra. Kim até faz uma brincadeira sobre sua nova habilidade, dizendo que pode colocar o armazém inteiro no subespaço. O sistema, ciente de seus pensamentos, pergunta se ele realmente deseja fazer isso. Ele, cansado e resignado, concorda e ativa sua habilidade, sendo sugado para o subespaço. Kim cai em uma espécie de vácuo ou algo como uma dimensão desconhecida. Ao aterrissar, ele fica em choque, ao se ver em um ambiente estranho e devastado, sem saber onde está e o que está acontecendo. Kim então, sem entender nada, claramente confuso e surpreso pelo que está vendo ao seu redor, ele se pergunta o que aconteceu ao ver os veículos virados e destroços por toda parte. Ele se levanta e vê corpos caídos, incluindo de uma pessoa próxima. De repente, o sistema se ativa, indicando que o processo de armazenamento começou. Kim se surpreende pelo que está acontecendo. O sistema então encontra um sistema operacional adequado para ele, e uma atualização começa chegando a 6%. Durante esse processo, ele sente uma dor repentina na cabeça e começa a questionar o que está acontecendo. Logo depois, ele observa uma sombra ameaçadora se aproximando. Ao levantar os olhos, ele vê uma criatura enorme com os dentes extremamente afiados e olhos vermelhos, claramente uma ameaça mortal. Kim fica paralisado de medo e a situação fica cada vez mais perigosa. Ele então começa a suar tentando se acalmar. Ele reflete sobre o rugido que ouviu, reconhecendo que foi o som que ele ouviu há 3 dias. Ele pondera se a criatura responsável poderia ser um gorila ou um urso. Ao ouvir o som, ele espera que seja apenas uma criatura passando e que ela não esteja agitada. De repente, ele começa a correr gritando por ajuda, e a criatura o persegue. A criatura revelada é um orc feroz com os dentes enormes e olhos vermelhos, que está avançando em sua direção. Kim, em pânico, como um orc poderia estar vagando pela cidade e por que está correndo atrás dele rapidamente? Desesperado, ele continua correndo, sabendo que se continuar a criatura o alcançará. Durante a fuga, uma mensagem aparece, dizendo que a sincronização está completa, e que pergunta se ele deseja entrar no subespaço. Kim responde rapidamente que sim, enquanto a batalha com a criatura continua. Em uma fração de segundos, ele percebe que pode ser tarde demais. A luta continua enquanto ele é envolvido por uma energia brilhante. A batalha se desenrola com intensidade, e o protagonista se protege enquanto a energia o envolve por completo. Após o impacto, ele
desperta em um novo ambiente. Ainda confuso, ele se depara com o orc que não consegue atravessar uma barreira misteriosa. Um drone que estava próximo de Kim confirma que ele pode entrar, o que alivia Kim por um momento. Já dentro do subespaço, ele se depara com um ambiente completamente novo, e aparece estar em segurança por enquanto. Ele descobre que ninguém pode entrar ou sair do subespaço a partir de sua permissão, sendo o mestre desse domínio. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, ele se surpreende ao ver uma figura familiar dele. E então Kim fica perplexo quando ele reconhece alguém e diz você. E do nada o sistema aparece dizendo que ele entrou no subespaço. Ele olha para o lado assustado e diz que não é possível enquanto o monstro está atrás dele, atrás de uma barreira. Ele fica tenso e de longe vemos que tem um portal atrás dele e em sua frente está cheio de prateleiras. Kim então olha para o drone sem entender nada e pergunta se ele colocou mesmo o Pax inteiro lá dentro. O sistema então aparece falando sobre o tutorial que ele entrou no subespaço pela primeira vez, e por isso ele receberá uma recompensa por concluir o tutorial. E essa recompensa é uma pedra de mana. A pedra de mana então aparece brilhando em suas mãos e ele fica surpreso com o que vê. Logo a pedra de mana cai em sua mão e logo se arrepia, porque o orc estava atrás da barreira, dá um soco e começa a gritar de raiva. Kim olha para trás apavorado e então pergunta ao sistema se ele tem certeza que os orcs não podem entrar no subespaço. E o sistema responde que sim, ele está certo. Logo ele aparece na frente de Kim, e é dito que o centro de cumprimento é um edifício de 5 andares com uma área de 10.000 yong, aproximadamente 33.000 metros, com os produtos necessários para a vida dos clientes, e velocidade de envio é de 60 km por hora e o limite de envio é 1, e o seu tamanho máximo só pode ser de 2 metros. Kim olha para as tabelas e se pergunta se essa velocidade é realmente real. Kim então olha para a pedra de mana e se pergunta o que é isso, que lhe faltam apenas 2 minutos para a manutenção, e que isso de fato, se for verdade, significa que o centro logístico só tem 2 minutos restantes. Então o drone aparece novamente e fala que ele está correto. Ele complementa que pode usar a pedra de mana caso precise fornecer energia e manter a instalação no subespaço. Ele diz que atualmente Kim só tem uma pedra de mana, e apenas uma pedra pode alimentar toda a instalação durante horas. Então a voz do drone continua dizendo que ao armazenar o centro no subespaço, o centro de energia foi modificado para se adequar ao ambiente subespacial. Então se o centro de atendimento Pax for armazenado no subespaço, ele vai funcionar como pedra de mana. Kim olha para cima e se pergunta se isso é possível. Ele olha para isso e fala que parece que o Pax ficou um pouco mais inteligente. Ele então olha para os drones que estão voando e depois olha para o lado dizendo eletricidade. E nisso o sistema avisa que o fornecimento de energia, a instalação foi cortada porque a maioria dos outros produtos da Pax poderão enfrentar problemas se ele continuar dizendo que o sistema de entrega que armazena e entrega tudo desde legumes frescos até carnes acabaram sendo desperdiçadas. Kim olha para trás e pensa, a situação lá fora é praticamente uma zona de guerra. Nessa situação a alimentação é um elemento crucial para a sobrevivência e agora, para o seu azar, os congeladores que armazenam as refeições acabaram de ser cortados. Isso realmente é um problema, mas ele lembra que o drone disse que aquela pedra consegue manter ele vivo durante 24 horas. Kim então pergunta como ele pode obter mais pedra de mana, e o drone responde que ele pode obter esses seres de outro mundo. Kim olha para cima perguntando seres de outro mundo, então ele olha para o outro lado e vê que o orc é um ser de outro mundo. O drone então entrega uma pedra e diz que ela foi utilizada. Kim então pergunta se ele pode pesquisar artigos como antes. O sistema responde que sim, e qual item ele gostaria de procurar. O tempo então se passa e vemos Kim olhando para uma caixa cheia de facas. Ele então pega o machadinho e diz que isso pode ser útil. O sistema fala o preço é de 28.900. Já a faca de aço dobrável é 13.000. Enquanto Kim está mexendo na caixa, ele fala que é difícil se aproximar e balançá-la, e que jogá-las é a única opção. Ele então olha para o orc e se pergunta se essas lâminas realmente podem penetrar esses músculos. Ele então segura o machado e começa a olhar para o orc. Kim diz que, ao julgar pela situação, ele vai sair daqui e vai continuar. Assim então ele olha pensativo e fala que não precisa terminar de uma vez só, mesmo que ele não possa acabar com o orc. Imediatamente ele pode causar uma grave ferida que pode ser capaz de lidar com isso mais tarde. Ele então balança o machado e diz que vai atacar o orc. Ele grita forças especiais. Ele então acerta o orc, mas acaba fazendo um arranhão. O orc começa a gritar de raiva porque ele não consegue ultrapassar o portal. Kim olha pensativo e se pergunta que tipo de músculos são esses. Ele então olha para a caixa sem saber o que fazer e acrescenta que não importa o quão bem ele atira com a faca. Ele é tão leve que só deixa um arranhão. Então afirma que a única coisa que pode fazer é uma ferida em um monstro enorme. E apenas um machado pesado consegue feri-lo. Enquanto ele começa a mexer na caixa, ele então pergunta ao Pax quantos estoques faltam desse eixo. Pax então fala que vai verificar o estoque restante desse machado. Nesse tempo, Kim pensa no que fazer. Ele pensa até em jogar algo pesado como uma bola de boliche. Ele então conclui que os objetos afiados não funcionam
funcionam. Talvez objetos pesados seria uma boa ideia. Kim começa a suar e o Pax fala que o estoque restante do machado é apenas 15 unidades e que não restam muitos. Como não tem muitos machados, Kim deixa para usá-los mais tarde. Kim então olha para o Pax e pergunta quando ele tirou pela primeira vez, se era 15 e onde eles estão localizados. O tempo se passa e vemos as prateleiras. Kim segura um machado e olhando para frente ele pergunta por que está duplicado. Enquanto Kim segura o machado, o drone fala que os itens são criados convertendo objetos reais em informação. Portanto, eles podem ser duplicados e embora possam ser danificados ou alterados, eles não podem ser esgotados. Kim olha para o drone surpreso e pergunta se é um centro de logística com um estoque infinito. O drone apenas responde que sim e que ele está correto. Kim aparece novamente na frente do orc e diz que não precisa se preocupar em causar feridas graves e pode jogá-los livremente. Kim fala sobre seu ombro e espera que o monstro morra dessa vez. O drone então fala que não precisa jogá-los manualmente. Ele pode enviar automaticamente produtos para fora do subespaço. O único problema é que o envio só é possível a cada 30 segundos. E o tempo de envio pode ser reduzido ao melhorar a habilidade e o protagonista pergunta ao drone se enviar é uma habilidade. O drone então responde que sim. O protagonista então pergunta como se faz. E o drone fala que basta apenas Kim pensar no produto registrado e dizer que seja enviado automaticamente. Kim então fala enviar. Logo em seguida o machadinho é enviado. O orc então é atingido pelo machadinho. O protagonista então olha para o drone e pergunta qual a velocidade projetada para fora. O drone então responde que a velocidade de envio é de 60 km por hora. Kim fica assustado com a velocidade e pergunta se isso é realmente verdade. O drone responde que sim, e que Kim pode ajustar a velocidade. Atualmente ele pode colocar o máximo de 65 km por hora, mas para ir além disso ele terá que aprimorar a habilidade. Kim então pergunta como ele pode melhorar a habilidade. O drone então responde que ele pode melhorar usando pedras de mana. Em seguida vemos o orc morto no chão, e Kim chama Pax pois ele precisa procurar alguns artigos. Ele então coloca botas de combate leves com um preço de 52.500, já as calças 78.000. Kim agora está com uma roupa adequada e logo ele abre um mapa. Esse é o mapa da área metropolitana, com o preço de 31.500. O protagonista então pega um marca-texto que então marca vários distritos no mapa, como os distritos de Guanxin, Gangnam, Jang e por último o distrito do Bong. Ele senta em frente ao mapa e diz que se for o primeiro para os lugares mais próximos, será por essa ordem. Ele fala que como quer começar no grupo, ele precisa se apressar. Ele olha para o lado e vê um pneu de uma bicicleta, e diz que uma distância grande para caminhar, mas pelo menos ele tem um meio de transporte. Obviamente não é bom como um carro ou uma bicicleta, porém agora é tão bom quanto um super carro. E não é uma bicicleta comum, ela é elétrica, e o preço dela é 1.900.000. Ele então fica do lado da bike, e fala para todos aguardarem mais um pouco. Logo vemos ele andando na bike em meio a todo esse caos. A cena muda e já se passaram 30 minutos, e o número de orcs mortos agora foram 12. Ele então olha para o lado e fala, em 30 minutos eu matei 12 orcs, eu aprendi duas coisas. Um orc corre do lado dele e ele fala que a primeira coisa que aprendeu foi sua habilidade, e quando o orc está prestes a pegá-lo, ele abre um portal para sair dessa situação. Ele então fica do outro lado enquanto um orc não consegue pegá-lo. Do lado de fora o orc fica gritando. Quem fala que estava muito distraído para examiná-lo adequadamente, mas depois de usar enquanto caça orc, ele percebeu que é uma habilidade realmente poderosa. A faca então voa para fora e acerta o orc, cortando um pedaço de sua pele. O orc então olha irritado para o seu ferimento e logo começa a bater no portal. O protagonista então fala que é claro que é difícil de acertar, já que o carregamento é 30 segundos e o alcance é limitado a 10 metros. Porém isso não é o fim, porque ainda pode ser melhorado coletando pedras de mana. Além disso, a capacidade de sua habilidade não é só sobre o envio, existe também a recuperação de produto, que recupera automaticamente os artigos enviados. O protagonista começa a se limpar e vemos que o orc está caindo. Ele então diz que essa habilidade é tão conveniente quanto a capacidade de envio. Ele então fala que artigos normais como eixos não precisam ser recuperados. Ele não tem nem ideia de como funciona, mas mesmo as pedras de mana podem ser recuperadas e que só podem ser recuperadas depois do inimigo estar morto. O sistema então aparece novamente e diz que ele possui 13 pedras de mana. O protagonista fala que a recuperação do produto é literalmente trazer de volta os artigos enviados. Ele não enviou nenhuma pedra de mana, mas aparentemente qualquer monstro que ele mate, a pedra de mana passa a ser dele. Então ele começa a sair por um portal e fala que de qualquer forma é bom colocar o Pax no subespaço. Enquanto o subespaço for mantido, não há riscos de morte dentro dele. Quando ele sai do portal, ele fala a segunda coisa que ele aprendeu. Então o protagonista olha para o lado e vê um monstro voando. Ele fala que as criaturas bizarras além do senso comum não são apenas os orcs, e existem outros monstros. Ele então olha para o monstro e diz que ele tem asas e um corpo maior do que o orc, portanto vai ser difícil alcançá-lo
alcançá-lo. Ele continua andando e olha para o lado vendo que alguém está gritando. Ele pergunta se é sua imaginação, pois isso é muito alto para ser apenas um choro. Logo, ele escuta um grito pedindo socorro. Ele então olha para o lado assustado e diz que isso é um grito. Vemos um homem que está correndo apavorado e logo, quando ele olha para o lado, o monstro quase o devora. Aquele monstro então usa o seu rabo para atacar o cara, fazendo com que ele caia. Outra pessoa aparece chamando o Sr. Choi. Ele fica ao lado do monstro e pergunta se o Sr. Choi está bem. E para ele levantar rapidamente, esse mesmo cara se apavora, pois em sua frente o monstro acaba de abrir a boca. O monstro então olha para ele, mas acaba não lhe dando tanto a atenção e olha para a esquerda. O cara fica muito confuso diante disso e se pergunta o que é isso e por que ele não o atacou. Os seus olhos se arregalam em choque e nota que o Sr. Choi foi alvo desde o início. Ele começa a olhar para o monstro perto do Sr. Choi. Ele então se pergunta se o monstro acha que é mais fácil de se caçar e se é por isso que ele continuou ignorando e só está focando em atacá-lo. O Sr. Choi segura uma faca e se pergunta o que deve fazer agora. Ele não sabe como distrair essa coisa e se pergunta o que pode fazer com uma pequena faca. Ele então olha assustado para o lado e logo uma luz começa a surgir. E logo uma silhueta surge do fundo da luz. A luz cobre o rosto do cara chamando a atenção do monstro. De repente a água atinge o monstro e ele acaba sendo derrotado com um único golpe. Os caras ficam em choque quando veem isso. Eles não acreditam no que está acontecendo. Logo vemos o monstro derrotado no chão com um machado cravado no seu peito. O cara então olha para isso e se pergunta: como que o machado matou esse monstro? Ele realmente matou esse monstro com um machado? Ele então olha para o cara que lançou ele, enquanto quem diz graças a Deus ele morreu com um único golpe. Ele então chega a bike na frente dos caras e pergunta se todos eles estão bem. Eles ficaram meio surpresos com isso, pois do nada um cara chega de bike e isso é no mínimo muito estranho. Eles até se perguntam se é um soldado, mas logo eles ficam mais em choque ainda, pois o rapaz matou o monstro apenas com um machado. Eles continuam olhando para o protagonista, e o protagonista fica olhando para ele sem entender nada, e se perguntam se é um soldado. Eles então se agacham para o protagonista e dizem obrigado. O protagonista se abaixa para arrumar sua luz e diz que está feliz por eles estarem seguros, que então aponta para sua camisa e diz como eles podem ver, ele está usando um uniforme da Pax. Choi então se pergunta se ele é um funcionário da Pax e pensou que ele fosse um soldado apenas pelo seu traje. O outro cara fala que mesmo que ele não seja um soldado, parece que ele tem algumas habilidades em comum. Ele afirma que o cara matou um monstro apenas jogando um machado. O protagonista então olha para o cara e diz que ele compreende suas habilidades. O cara diz que despertou uma habilidade. Embora seja uma habilidade de motorista, dadas as circunstâncias, ele teve uma chance adequada de utilizar. Choi ficou sem graça e fala que está com inveja, pois não despertou nenhuma habilidade. E o protagonista fala que de qualquer forma eles têm ajuda nessa área. Ele então pergunta se tem pessoas por aqui. Choi diz que sim, e como sabem, esse é o bloco C, que tem um centro de logística. E é por isso que muita gente se reuniu aqui. Ele então fala que apenas as pessoas se reunissem aqui teria ficado tudo bem, mas acontece que os monstros também se reuniram. Ele então fala que a maioria das pessoas estão mortas e foram atacadas e logo em seguida comidas. Provavelmente tem 10 ou 15 vivos. Os sobreviventes estão relativamente isolados no bloco E, sendo o terminal subterrâneo. E se ele quer saber, os dois também vieram de lá. O cara então coloca a mão na cintura e diz que eles estavam procurando uma estrada para que eles pudessem usar os veículos. Ele também diz que eles vieram reunir algumas necessidades diárias, mas de repente o edifício desapareceu do nada. O protagonista então olha para o outro cara, e ele diz que ao invés de ficar sozinho aqui com você, pode ser bem-vindo ao se juntar a nós. Eles ficam no quarto andar do porão, e os monstros nunca atacam por lá, ao menos eles podem dormir confortáveis. Além dessas coisas, eles também podem oferecer alguns snacks leves. O protagonista olha para eles e fica apreensivo se deve ou não confiar neles. Ele fala que o cara o avisou sobre os veículos antes, então isso significa que é um veículo que está funcionando, porém é que ele não precisa de comida em nenhum lugar para dormir. A única coisa que ele precisa é de informações. Mesmo ele não confiando totalmente neles, dessa vez ele vai tentar. Ele então olha para os caras e diz que não pode recusar e agradece muito por ter lhe ajudado. O protagonista fica pensativo e diz que eles estão correndo o mesmo risco que ele. Logo eles começam a andar e falam que eles vão liderar o caminho. Eles então começam a andar e o protagonista começa a pensar que eles nem sabem sobre suas habilidades. Caso o pior aconteça, ele pode escapar para o subespaço. Vemos que um orc foi atingido no pescoço e logo em seguida vemos o rosto de um homem. Foi ele quem fez isso com o orc e outras pessoas ao redor começaram a olhar para ele. O protagonista não fica em choque e fala que é um rosto que ele nunca viu antes. Ele começa a suar de medo e fala que algo parece ser perigoso. Logo eles chegam e os caras começam a olhar para eles. O Sr. Choi começa a correr atrás do cara apavorado e pergunta se todos eles estão bem. O cara de roupa vermelha diz que sim. Ele fala que o orc deve ter andado aqui por acidente, mas felizmente ele não os viu e foi por isso que eles conseguiram acabar com ele facilmente. Enquanto o orc está no chão, o cara fala que ninguém está ferido, mas por outro lado eles não podem dizer que esse lugar
lugar agora é seguro. O protagonista observa o orc no chão sangrando e fica pensativo sobre o que o cara disse antes, porque ele disse que esse lugar não era atacado por monstros. O cara então olha para o protagonista e pergunta quem ele é, e Choi olha para Kim e fala que foi ele quem o salvou. Kim fica nervoso. Choi comenta que ele trabalha para o Pax e que ele é um bem forte. Todos começam a olhar para Kim, e eles ficam surpresos porque ele matou um Riven com apenas um machado. E Choi continua dizendo que com o machado ele partiu a cabeça do Riven. Logo alguém pisa no chão e está prestes a tocar no protagonista. Essa pessoa então pega na mão do protagonista e vemos que é uma mulher. Ela fica bastante feliz em ver ele e agradece por ter salvado a vida de Young-sui e Beong-choi. O Choi, que está com ele, agradeceu novamente e a menina diz que não sabe como agradecer. Kim balança a mão e fala que não precisa agradecer, ele só fez o que tinha que fazer. A garota fica mais animada e diz que Kim é muito gentil, e logo ela pergunta se ele tem namorada, e o cara começa a afastar ela de Kim, dizendo que ela está falando bobagens. O chefe então fala para o protagonista que ele deve estar surpreso. Ele então comenta que trabalham em conjunto com aqueles dois há mais de 10 anos, e para ele, Young-sui e o outro são como uma família para eles. Ele então parece dormindo, dizendo que é um prazer em conhecê-lo. O seu nome é Elig Mok, gerente do centro do terminal expresso de Daeon. Ele então se curva para o protagonista e agradece por ter salvado a vida de seus parceiros. O protagonista também se apresenta e fala que é um prazer conhecê-lo. Eles então falam para ele entrar. Enquanto eles estão no meio de várias pessoas, Mok fala que, embora eles não possam dizer que esse lugar é seguro, ele é mais confiável do que fora dele. Ele fala que eles têm fornecimento de alimentos e tem coisas para comer no centro de logística, se quiser. Eles também podem descansar confortavelmente, porque eles reservaram alguns guardas. Mok olha para o protagonista e fala para ele se sentir à vontade. Ele não precisa se sentir envergonhado. Eles têm muitos fornecimentos, e se acabarem eles podem obter mais do centro de logística. Outro cara chama a atenção de Mok e diz que é uma coisa que ele queria contar. No meio da multidão ele fala que tem algo desaparecido e Jin Mok olha para ele assustado. As pessoas atrás também não acreditam no que escutam. Mok olha assustado para o cara e pergunta o que ele quer dizer. O centro de logística realmente desapareceu. O cara então fala que sim, e por isso que eles foram perseguidos pelo Riven. Outro cara também fala que como isso é possível? Como poderia desaparecer um edifício tão grande? Mok olha para ele e fala que monstros existem hoje em dia, então o que seria impossível hoje em dia? Enquanto Kim fica nervoso, o que devem fazer agora? Mok toma a postura de líder e começa a falar para eles não desanimarem. Eles apenas têm que cavar um túnel o mais rápido possível. A mulher então cerra o punho e fala que, mesmo que eles não tenham um centro de logística, já é hora deles irem para outro lugar. Ou seja, de qualquer jeito eles vão forçar a sua passagem. Kim então fica pensativo sobre o que a mulher diz e pergunta a Jimo como assim forçar o caminho. Jimo então diz que todos eles têm casas em outros lugares, por isso os veículos são essenciais. Os dois ficam um de frente para o outro, e Kim pergunta se eles têm veículos de trabalho. O cara responde que sim, porque os veículos estão por todo lado. Jimo então fala para Kim que todas as estradas estão bloqueadas. O campo de golfe bloqueia o caminho para a noite, e o oeste está bloqueado por recipientes. Já a via expressa do sul de Hongdong está completamente destruída, portanto o túnel a oeste é a única saída. Infelizmente um grupo de Wyverns ocupou todo esse túnel. Ele fala que até agora estão sobrevivendo do centro de logística, mas agora eles devem forçar esse caminho, fazendo com que o protagonista fique surpreso. Ele fica pensativo por eles terem veículos e a única coisa que precisam fazer é cavar um túnel. Jimo coloca a mão para frente e fala: "Você não precisa passar pelo túnel. As estradas bloqueadas são para veículos. A forma de escapar deste lugar é a pé ou de bicicleta." O protagonista olha para ele e fala que também precisa de um veículo. Ele acha que deve passar pelo túnel também. Ele fala que se são apenas Wyverns bloqueando o túnel, isso é bom. Isso pode demorar algum tempo, mas ele pode pegar todos com sua habilidade. Jimo então diz que pode ir com ele, o que não precisa ignorar a sua força, porque ele pode ser de grande ajuda. O protagonista olha para cima e eu não sei se ele pensou isso ou alguém disse isso para ele, mas é dito que ele não precisa mostrar suas habilidades. Eles podem parecer gentis, mas ele não deve se esquecer de nada. Eles não são como Kim, que teve a sorte de estar em um lugar seguro. Eles lutaram para sobreviver durante o tempo que esteve preso. O protagonista então olha para Jin Mok e começa a pensar que eles podem ter armazenamentos de alimentos e fornecimentos no centro de logística, mas obviamente não revelaram o valor exato. Eles sabem muito bem como é importante os alimentos e a água, e essas informações não podiam ser compartilhadas com os outros, mas no fim tudo isso é bom porque Kim precisa desse nível de cuidado. Kim então chama o Jimo e diz que avaliar a situação do túnel e o tamanho dos Wyverns seria uma boa ideia. Ele pensa que dessa forma ele pode usar sua habilidade para limpar sozinho o caminho. O protagonista olha para o sistema e olha que com 5 pedras mágicas
mágicas, ele pode reduzir o resfriamento para 5 segundos. Vários painéis do sistema começam a aparecer, o protagonista fica surpreso com o que vê, e diz que não sabe o que é entrega automática, mas o restante é incrivelmente bom. Então ele se pergunta para uma habilidade tão incrível são necessários 10 pedras de mágicas, mas ele então se pergunta quantas ele tem agora. Ele olha para frente e fica muito feliz por salvar as pedras mágicas sem atualizar. Ele está prestes a enfrentar um grupo de Wyverns, e tem algo que ele deve melhorar primeiro. Então ele vai pegar secretamente o Riven e pegar suas pedras mágicas. Logo em seguida ele vai aumentar suas habilidades para limpar o caminho. Kim coloca uma expressão maligna em seu rosto. O cara da frente da bike olha para Kim pensativo. Ele diz que é perigoso para Kim ir sozinho, então Kim aponta que não. Ele estava sendo perseguido por um Riven até agora. Ele então se lembra de algo. Ele não pode se enviar sozinho, sem conhecer o caminho. O cara começa a dizer que Kim o salvará de novo como fez antes, deixando Kim surpreso com essa fala. Kim então pergunta para o cara se essa foi realmente a sua primeira vez usando a habilidade, e se ele consegue ver a janela de mensagem e tudo isso. O cara então responde que não viu a janela de mensagem desde que despertou suas habilidades. Ele apenas tem um sentimento como conduzir. O protagonista começa a suar e falar que está preocupado. Ele fala que vai tentar conduzir e caso ele não consiga, é apenas para correr. O tempo se passa e vemos a luz da lua, e o protagonista fica assustado atrás dele se perguntando o que é isso. Kim pergunta por que ele está conduzindo assim, e o cara responde que tem muitos carros na estrada e que isso é difícil de ver. Ele então coloca a mão para trás e fala que tem um River na frente. Ele pergunta o que deve fazer e o protagonista pergunta onde ele está. O cara não sabe se deve continuar e Kim diz para ele esperar. Em meio aos carros conseguimos ver o River. Ele logo aparece com um olho vermelho, e o protagonista pergunta o que ele deve fazer. O cara apenas diz que ele deve continuar conduzindo. O River então é atingido por eles, e eles passam do lado do River já morto. O protagonista olha para trás e coloca a pedra de mana dentro do seu portal. Ele fala para o cara não olhar para trás. O cara fala que não consegue ver o túnel de onde estão, e o protagonista fala que isso foi rápido. Eles estão mais perto do que eles imaginam. Logo ele para a bike e sente algo. Vemos que um Riven está atrás do protagonista e ele olha chocado para ele. O cara começa a suar em choque e começa a chamar pelo protagonista. E aparentemente eles estão errados, pois eles estão no ninho dos Wyverns. Um Wyvern aparece na frente do protagonista enquanto outros aparecem na frente do cara. Ele então fala que acabou. Mesmo com a bike elétrica, não há como lidar com tantos Wyverns. Enquanto o Riven abre a boca, ele fala que não tem como superar eles e que a única coisa que podem fazer é o Kim matar eles com suas habilidades. Enquanto o cara está com medo olhando para os Wyverns, Kim está mexendo no seu sistema. Ele fica chateado porque não pode mais esconder sua habilidade. O protagonista pede algo ao sistema e o sistema diz que vai custar 10 pedras mágicas. O Kim então fala para ele utilizar apenas os 5 restantes para a refrigeração. O cara fica pensativo olhando para Kim, se perguntando o que ele está fazendo. O monstro não dá tempo para eles e começa a gritar. Ele então avança contra eles indo em direção ao cara. Ele arregala o olho, mas em questão de segundos o Wyvern é atacado, e o cara se protege com as 2 mãos e logo olha para Kim tranquilamente. Kim diz que está tudo bem, e o homem pergunta o que aconteceu. Uma luz cobre o seu rosto, e ele fica espantado com o que vê atrás do protagonista, e vê um grande portal enorme com vários drones. O sistema então aparece, e diz que foi consumida uma pedra de mana, e está reduzindo o tempo de refrigeração em 5 segundos. A refrigeração atual é de 25 segundos. Logo, o tempo começa a ser reduzido, e já está em 15 segundos. Finalmente, o tempo de refrigeração foi reduzido ao máximo, e a refrigeração atual é de 5 segundos. O drone então aparece novamente e fala que para reduzir mais é preciso aumentar mais o nível do subespaço. Vemos Kim ao lado do cara. Ele pede a pedra de mana e logo ela começa a sair do monstro. Vemos Yong-Soo que de agora em diante ele precisa ficar ao seu lado, porque essa vai ser a única forma de o proteger. Yong fica assustado com o que ele vê e fala que não. Ele se pergunta sobre o centro de logística que está atrás de Kim. Ele então olha para o lado e vê o monstro que está prestes a devorá-lo. Mas o monstro é acertado por um machado e logo é arremessado para longe. Os outros começam a gritar vendo isso e logo avançam contra eles. Yong fica apavorado. Uma barreira aparece na frente dele o protegendo. Isso faz o dente do monstro quebrar e ele é jogado no chão para trás. Kim então olha para cima e vê que o monstro está gritando. Ele joga outro machado, mas o monstro acaba desviando. O monstro grita novamente e Yong começa a gritar não, porque o protagonista foi jogado para trás. Enquanto o protagonista está sendo jogado para dentro do portal, o monstro continua o seguindo. Mas para o seu azar, o portal fecha e ele acaba batendo e logo é arremessado para trás. Yong fica surpreso com o que vê e diz que essa habilidade é inacreditável. Ele então começa a olhar para o protagonista e diz: você é do centro de logística ao centro do fogo Pax. Eu não percebo o que pode acontecer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Para o Kim, esses monstros não são nenhum problema. Yong-Soo pensa: um túnel, se for isso, Kim pode quebrar facilmente. O Yong continua falando que a razão pela qual eles utilizam é para transportar alimentos e se movimentar com segurança. O túnel é apenas uma rota e mesmo que eles passem no túnel com segurança, os monstros ainda continuarão lá. Mas para Kim isso é diferente. Eles
apenas precisam do veículo como meio de transporte. Young olha para ele e diz que está com inveja e que com uma habilidade dessa ele poderia chegar rapidamente em sua família. Ele então se pergunta até quando ele precisa ir para precisar de um veículo. Kim então olha surpreso para algo e se pergunta se o Wyvern está fugindo. Young vê isso e fala para Kim que ele é muito perigoso para os Wyverns e que esse réptil é muito mais inteligente do que parece. O protagonista começa a pensar que queria melhorar para uma entrega de precisão, mas ele está com poucas pedras de mana. Young olha para uma das pedras, o que é essa pedra azul. O protagonista então fica meio surpreso e pergunta se é a primeira vez que ele vê isso. O Kim pergunta onde está a pedra, pois ele usa para aumentar as suas habilidades. O cara olha surpreso para Kim e pergunta se as habilidades podem ser melhoradas. Kim responde que sim. O cara fala então que quando tiver a oportunidade ele também vai fazer isso. O protagonista fala que foi por isso que ele não entregou a pedra de mana depois de ter matado o orc. Talvez nem todas as habilidades funcionam da mesma forma. Young fala então que Kim pode disparar eixos, como se fosse uma arma. Com esse tipo de poder, ele pode atravessar o túnel sozinho. O protagonista olha para o lado, suando, pois sabe que pode fazer isso. Young olha para ele assustado e percebe que ele realmente pode fazer isso. Kim fala que não veio com essa intenção e diz que queria avançar sozinho e discretamente. Por isso ele não queria mostrar sua habilidade assim. O cara então coloca a mão na cabeça e diz que acabou atrapalhando. Kim diz que ele não precisa se desculpar, até porque ele não sabia o caminho. Caso ele viesse sozinho, ele não conseguiria passar. Kim diz que agora eles devem voltar. Os Wyverns se retiraram por agora, mas eles podem atacar em breve. O cara apenas olha para Kim andando e pergunta se não é cedo demais. Ele fala a Kim que até onde ele vai precisa de um veículo. Kim então responde para onde está sua família. O lugar mais próximo de Gangnam e finalmente seu destino é Wagenbu. Young entra em choque quando Kim diz Gangnam, porque ele vai para Ideoknon e está a caminho para Gangnam. Então se não for muito problema ele pode ir com ele. O cara olha para o chão suando e pergunta se pode ir com ele até Ideoknon. Kim fica meio sem entender. O cara diz que mesmo que Kim passe pelo túnel, ele não tem certeza de que pode chegar em casa em segurança. Como ele sabe que a sua habilidade é ser motorista, como Kim já sabe, ele é confiante em conduzir. Mas obviamente não pode se defender do monstro. Ele acrescenta que Kim é o contrário dele. Ele sim consegue lutar contra os monstros. E que se eles irem na mesma direção, ele pode ajudar a conduzir. Young fala que é difícil chegar a Gangnam, mas pode fazer chegar até Ideoknon mais rápido. Ele afirmou que não pode ser tão bom ajudante como ele, mas promete que não será um fardo. Young olha para ele e fala que se precisar, ele também pode fornecer alimento. Kim olha e fala que não é uma má ideia. Ele acrescenta e fala que as habilidades de condução estão além dele sem dúvidas. E o mais importante é que isso vai dar uma desculpa para ele esconder sua habilidade escondida dos outros. Se a sua habilidade se tornar conhecida, ele não faz ideia do que pode acontecer. Ele fala que no pior caso, se não for com ele, não vai ter as chaves do carro. E ele vai ter que se preparar para algo que não quer. A melhor forma de evitar perder tempo é deixar isso escondido. E acima de tudo isso, ele confia em Young-soo. Enquanto Young está com a mão na cabeça, Kim fala que apesar de ser perseguido por Wyverns por apenas um tempo, ele confiou nele e arriscou sua vida para chegar até aqui. O Kim então aceita sua proposta e Young fica feliz com isso e fala obrigado. Kim fala que só tem um porém, ele vai cuidar sozinho do túnel, outras pessoas só atrapalham. E dada a situação, ele não quer que a sua capacidade seja revelada. Ele pede então um favor a Young-soo e pede que ele se certifique de que ele pode manusear o túnel sozinho. Portanto, ele deve falar para os outros por ele. Obviamente, Young aceita sem reclamar e bota a mão no peito e fala que todos cooperam sem ele pedir. Ele então fala atenção a todos. Finalmente podemos passar pelo túnel. Ele então avisa aos outros que Kim vai passar pelo túnel sozinho, usando a habilidade despertada. Então ele fala que só precisam esperar do lado de fora, enquanto Kim faz os trabalhos dentro do túnel, e depois eles podem seguir. Young fala que sabe que eles estão curiosos com a habilidade de Kim, mas a certeza que ele dá é que vai entrar dentro do túnel. Kim então fica espantado porque o cara não para de falar. Kim fala que então não é possível como ele pode contar um segredo depois de ter pedido para não falar nada sobre. As pessoas então começam a dizer que Kim pode passar pelo túnel por conta própria, e a única coisa que eles têm que fazer é esperar o Kim passar. As pessoas então perguntam se ele não pode dizer como ele vai fazer isso. Young fala então que ele pode explicar. As pessoas estão começando a comentar. Ele é alguém que eles devem ter cuidado. Mas agora só está dizendo coisas que só fazem confiar menos nele. A mulher então chama o diretor. Ele fala que a data já está lançada e por isso não tem escolha, a não ser seguir em frente. Kim olha para eles e fala que amanhã de manhã ele vai deixar o túnel liberado para que todos possam sair. As pessoas começam a falar que não é convincente, porém eles não têm escolha. Kim fala que eles precisam de comida e ele precisa limpar o túnel o mais rápido possível. Assim as suas preocupações com a comida são facilitadas. O chefe então chama a atenção de Kim e fala que não vai perguntar sobre sua habilidade e que nem mesmo está curioso, mas ele deve tomar cuidado com essa decisão, porque lá dentro é bem perigoso. O chefe
então pede para um cara trazer uma caixa e deixá-la no chão. Ele fala que enquanto Kim estiver explorando o túnel, ele pode ficar com esses suprimentos porque isso vai lhe ajudar demais, já que ele está arriscando sua vida para explorar o túnel e tudo o que podem fazer é compartilhar comida. Ele então agradece Kim por isso, e Kim fala que não precisa agradecer. Chefe e outros começam a baixar a cabeça e lamenta que tudo o que eles podem oferecer é agradecimento. Kim fica nervoso e fala que tudo bem e fala que fez isso porque precisava, mas isso tudo já é demais. O protagonista começa a falar que esse alimento deve ter sido guardado para suas famílias e que ele está bem e não precisa deles. Yong-soo coloca a mão em seu ombro e fala para Kim apenas aceitar. Ele acrescenta que deve ser difícil para todos compartilhar comida, e se ele ficar rejeitando será muito difícil. Além disso, eles não são os únicos que têm família, e Kim está esquecendo de que ele também tem família. Nisso, Kim se lembra de sua família e vemos que uma pessoa está sorrindo, enquanto as outras estão olhando. Enquanto Kim está lá atrás, o diretor começa a falar que o túnel vai estar limpo amanhã de manhã. Logo, um cara se aproxima do diretor e pergunta se não está cedo para fazer isso, e o diretor responde que se não for agora, quando será? Eles então começam a trazer as bebidas e começam a comemorar. O diretor fala que há uma pena que tenham tão pouco disso, e que eles vão beber o suficiente para sair amanhã e ver suas famílias. Todos ficam animados com a notícia, e diz que vão brindar uma chegada segura pela segurança de suas famílias. Eles então dão as felicidades para Kim. O tempo se passa e o dia está amanhecendo, e Kim segura o seu machado e olha para trás dizendo que não se preocupem. As pessoas estão começando a olhar para ele, preocupadas, e Kim logo começa a pedalar. Apenas todos os que estão atrás observam, enquanto Kim está com uma cara séria e fala que logo estará de volta. O protagonista começa a pedalar para o túnel, mas rapidamente ele para, pois algumas criaturas aparecem. As criaturas começaram a voar em sua direção. A história então corta para um flashback, de quando Kim era apenas uma criança, que se defende e acaba apontando o dedo para sua irmã, dizendo que ela bateu nele primeiro. A irmã então rebate dizendo que nunca bateu nele e que ele o acusa injustamente. No meio disso, o pai deles o intervém, cansado das brigas constantes entre os filhos. O pai, agora mais calmo, observa seus filhos brigando com um sorriso no rosto. Ele comenta que apesar das brigas, os dois são bastante próximos, e até faz uma piadinha de como ele era o filho único, e sempre invejou a ligação que os irmãos têm. Os irmãos continuam brigando, mas o pai observa. Com carinho, ele chama a atenção dos dois, e aproveita para dar uma lição de moral. Ele levanta o dedo e diz: por mais que eles possam se odiar agora, um dia eles vão perceber o quanto a família é preciosa. Enquanto o pai está no meio de seu discurso sentimental, a mãe aparece batendo nas costas dele com uma colher, o que o interrompe. Com a colher na mão, ela reclama que ele deveria estar ajudando com o jantar e não fazendo discursos para os filhos. Todos riem da situação, até os filhos que, por um momento, param de brigar e começam a assistir a cena entre os pais. Kim continua olhando para seus pais e acaba refletindo sobre a palavra família com um sorriso no rosto. Agora mais velho, ele continua pensando em sua família. A história volta para o presente em um estado decadente, onde o protagonista está sentado e Jin-mock, claramente embriagado e emocionado, começa a gritar sobre sentir falta do seu filho. Ele segura uma garrafa de bebida, enquanto seus colegas, visivelmente cansados, pedem para alguém tirar o álcool dele. Preocupados com seu comportamento, enquanto isso, o protagonista fica na mesma posição observando a situação, e o caos ao redor continua, com várias pessoas tendo que ajudar o diretor bêbado. E finalmente tiram a bebida dele. O tempo passa e já está de noite. Quando voltamos para dentro, vemos que o grupo bebeu até dormir. Várias pessoas estão desmaiadas no chão. Dentre elas está a Jin-mock, que está dormindo profundamente. Yong-soo acorda e diz que precisa ir ao banheiro, enquanto olha em volta e vê que ainda está tonto. Ele nota que Kim está faltando. Ele se levanta e vai até os guardas e pergunta se eles viram o Kim. Eles comentam que Kim saiu para tomar um ar e faz um tempo, mas isso parece preocupar o homem. Ele sai andando pelo estacionamento escuro cercado por caminhões. Yong olha para o lado surpreso e encontra Kim. Ele fica preocupado e pergunta o que Kim está fazendo. Então Kim age de forma tranquila, como se não estivesse fazendo nada. O homem pergunta por que ele não estava dormindo e se o local era desconfortável, mas Kim responde que simplesmente não conseguia dormir. De repente, o barulho de uma bicicleta chama a atenção deles. Os dois se aproximam de um caminhão cheio de caixas e o homem fica impressionado com a quantidade de caixas de carga que foi carregada, mencionando que isso deve ser mais do que o suficiente. O protagonista comenta que esse é o último veículo a ser carregado, o que fez com que Yong-soo olhe para ele surpreso. De cima vemos todos os veículos e Yong-soo continua surpreso ao ver quantos suprimentos foram carregados, questionando como foi possível encher 15 veículos com tanto material. Enquanto Kim fica com a mão no caminhão, ele pede para que Yong-soo tenha tudo em segredo. Yong fica apavorado, mesmo sabendo que o local é um centro de logística. Ele acha estranho o volume de mantimento sendo distribuído tão generosamente. Isso leva a perguntar novamente o que Kim é. De repente, um monstro é atacado por Kim, e logo em seguida
seguida vemos vários monstros na frente do portal de Kim. Um deles então tenta atacar Kim, mas acaba batendo de frente com a barreira. O protagonista aparece calmo, enquanto o monstro na sua frente cai para trás, sangrando após sofrer um ataque. Ele continua olhando para frente, refletindo de como gostaria de utilizar o subespaço para proteger as pessoas ao seu redor. Ele começa a se comunicar com Pax. Pax explica que ele ainda não tem nível suficiente para abrigar pessoas no subespaço. Para isso ele precisa alcançar o nível 2, o que requer mais pedras de mana. Kim olha para o sistema verificando seu progresso e percebe que ainda precisa de muitas pedras de mana para alcançar o próximo nível, já que apenas possui 32 de 100. Kim olha para frente e analisa a situação. Ele percebe que ainda falta cerca de 40 Wyverns restantes no túnel. Ele sabe que derrotar todos eles será difícil, mas o seu recente upgrade de habilidade, chamada Precisão de Entrega, o ajudou a capturar mais monstros do que seria possível sem a melhoria, e então pensa que se ele quer colocar sua família no subespaço para os protegerem, ele precisa subir de nível rapidamente. De repente ele olha para frente e choca ao notar algo. Nisso nós vemos os Wyverns estão por toda parte, e enquanto uns estão voando, outros estão parados apenas olhando. Um deles, com os olhos brilhando, parece ser feroz e mais forte do que os outros. O protagonista olha para o da frente sem preocupação, dizendo que é apenas um Wyvern. O tempo se passa e vemos que já amanheceu. Enquanto a equipe estava do lado de fora, perto dos caminhões, eles esperam ansiosamente. Eles estão muito preocupados com Kim. A mulher se pergunta se está tudo bem com Kim. Já o cara diz que sabe que tentarem ajudar e fizerem algo de errado só vão piorar as coisas. Então é melhor esperar mais um pouco. De repente um velho aparece e diz que Kim está voltando. Kim volta calmamente pedalando. Olhando mais de perto, vemos que Kim está coberto de sangue. As pessoas então começam a aplaudir e de repente Jin Mock diz a todos: "Vocês trabalharam duro sob a direção de um tolo como eu." E com a mão na cintura ele fala que espera que todos eles cheguem em casa em segurança, sem nenhum ferimento. Young-Soo fala que obrigado por tudo, Mock Jin. Esperamos que você tenha sucesso e também chegue em casa em segurança. Nisso vemos Mock Jin com um sorriso de satisfação no rosto. Kim ainda está coberto de sangue. Ele coloca a mão na cabeça e diz que se encontrarem algum problema no caminho, tentem abrir o compartimento de carga. Ele havia preparado algo especial para eles, uma espécie de presente escondido entre os suprimentos. As pessoas estão pensativas e surpresas ao saberem que tem um presente, mas sem tempo a perder, eles se preparam para partir. O caminhão gigante dá a partida e os raios de sol refletem na lataria, enquanto a equipe segue de volta para suas famílias. Vemos que realmente está cheio de veículos, que estão prestes a passar no túnel. Os caminhões avançam pelo túnel, e dentro de um dos veículos, um dos homens acena para o outro caminhão. A estrada está limpa e o sol brilha mais do que nunca. Tudo parece indicar que a missão foi bem sucedida e que agora eles estão voltando para suas famílias. No meio do caminho, o protagonista coloca a mão no queixo e começa a olhar para fora, refletindo o que havia acabado de acontecer. Ele pensa no Wyvern que encontrou, se perguntando o que era aquela criatura exatamente. Algo estava diferente nela. Era maior e parecia mais imponente. Ele suspeitava que talvez fosse o líder ou até mesmo o adulto da espécie. Enquanto ele está perdido nos pensamentos, algo interrompe o silêncio. Um som começa a chamar sua atenção. Conforme o caminhão avança sobre as ruas desertas e destruídas, Young-Soo olha triste para baixo ao ver o cenário devastador, prédios em ruínas, carros destruídos e corpos espalhados. Ele sabe que a situação está crítica, com cadáveres por todo lado e veículos virados bloqueando o caminho. O protagonista olha para Young-Soo e pensa que ele não tem escolha, não importa para onde vão. Com os corpos das pessoas e com o corpo dos monstros e veículos virados por toda parte, não há um caminho claro. Com isso, Young-Soo pode ter ainda mais dificuldade. Enquanto eles seguem o caminho, o protagonista fica pensativo. Ele diz que o fato dos corpos dos soldados estarem largados significa que a situação é pior do que eles pensavam. Na rua vemos um Wyvern comendo um soldado. Kim olha para o lado refletindo que se sua dispensa tivesse sido adiada por 3 meses, ele poderia ter tido um destino diferente. Em seguida alguém o chama. Eles acabam ficando parados diante de uma entrada bloqueada por um arame farpado. Os dois olham para frente. Young-Soo comenta que o arame farpado parece ter sido colocado por militares, sugerindo que ele foi erguido para bloquear ou conter algo. Young-Soo afirma que eles precisam encontrar uma rota para seguir, possivelmente cruzando outra ponte. No entanto, antes de tomar uma posição final, Kim fala para Young-Soo esperar um momento, pois parece ter percebido algo importante. Kim fala que parece ter algo no final da ponte e vemos mais Wyverns. Kim olha para isso e diz que agora entende o que eles estavam tentando bloquear. Ele pensa que se conseguir capturar todos eles, vai conseguir evoluir o subespaço. Já Young-Soo está com medo das criaturas. Diz que vai dar outra volta com o carro e diz que pode ter outra rota para seguir. O protagonista olha diretamente pela janela e seus olhos ficam arregalados em choque. À sua frente, a passagem está barrada por cercas de arame farpado, com destroços espalhados. Ele percebe que o caminho não será fácil, mas há uma
possibilidade de prosseguir, uma passagem estreita com estradas bloqueadas dos dois lados. Assim pensa o Kim. Ele rapidamente volta sua atenção para Yong-Soo e diz: "Espere, Sr. Yong, há como passar com o veículo naquela calçada ao lado da estrada?" Ainda processando, Yong responde que sim, é estreito, mas devem conseguir. Sem hesitar, Kim agora está mais confiante e responde com firmeza que de jeito nenhum vamos voltar. "Eu acabei de pensar em uma boa maneira de passar por aqui. Não precisamos de nenhuma outra rota." Com um sorriso determinado no rosto, ele então diz: "Vamos para esse caminho." Yong ainda fica nervoso, mas vendo a confiança do protagonista, ele não tem outra opção a não ser confiar. O protagonista então segura a alça e diz que eles podem ir agora. De repente, Yong-Soo escuta algo e vemos que um orc está brigando contra um dos Wyverns. As criaturas começam a avançar ele, e por fim comem a sua carne. Nesse momento, Kim e Yong assistem toda a cena na frente deles, enquanto Yong ouvia o plano do protagonista e parecia confuso e nervoso. Ele então fala: "A ideia que você mencionou eu não entendi muito bem. O que você quer dizer? Você realmente está planejando passar essa ponte?" O protagonista, sem perder a confiança, responde que claro, isso é mais fácil do que ele imagina. Ele continua explicando o seu raciocínio, fazendo uma comparação com o jogo. Kim então pergunta se ele já ouviu falar sobre aquele jogo de estratégia espacial, onde 3 caças guerreiam entre si. É um jogo de guerra chamado Stark. Yong, surpreso, interrompe dizendo que sim, e que é impossível alguém de sua geração não conhecer o jogo. Kim então fala que o que eles estão prestes a enfrentar é semelhante a um dos mapas do jogo, onde você precisa resistir a um enxame de monstros com unidades limitadas e usando o terreno a seu favor. Essa situação é bem parecida com aquele mapa, concluiu Kim. Yong, ainda tentando assimilar a lógica, repete para si mesmo: um mapa onde você defende contra enxames de monstros com unidades limitadas e o terreno. O protagonista então dá uma nova ordem indicando o local, e se ele pode dar ré até aquele ponto ali. Yong segue o plano e ao andarem de ré, eles batem o caminhão na cerca e abrem um caminho. O barulho é tão alto que chama a atenção dos Wyverns. Nisso o protagonista começou a mexer no sistema, e pensou consigo mesmo: eu me perguntava quando colocaria isso em uso, mas parece que é para situações como essa. Ao ativar a função, ele desbloqueia uma habilidade especial usando apenas pedra mágica, uma função chamada Autoship. Ao gastar 10 pedras mágicas, ele ainda tem 27 restantes. Kim fica de pé em frente aos Wyverns e dá uma ordem a Pax, instruindo em gastar tudo o que for necessário para fortalecer o sistema. O poder das pedras aumenta a velocidade de envio para 100 km por hora. O protagonista, com um sorriso confiante, chama as criaturas para irem até ele. Ele então diz que é hora de brincar e, através disso, as criaturas correm em direção ao caminhão, prontos para atacar, mas ele já está preparado. O sistema aparece dizendo sobre um refrigerador de portas duplas, com um preço exorbitante. Os refrigeradores caem como uma arma improvisada, atacando os Wyverns e os derrotando. Nisso, o sistema aparece dizendo que ele acabou adquirindo 12 pedras mágicas, o que lhe dá uma vantagem adicional. Ele cruza os braços e fica feliz com isso, enquanto observa com um sorriso de satisfação. Ele reflete sobre como reforçou o alcance da entrega e a precisão durante a escavação do túnel, se sentindo confiante com o seu plano. Ele se dá conta de que poderia ter lançado um machado, já que também aprimorou a velocidade de entrega precisa. Mas após usar essa habilidade, não rastreia o alvo até o final. Ele ajusta levemente a direção de acordo com os movimentos, o que não seria suficiente contra aquelas criaturas. Os monstros são ágeis demais, conseguindo até mesmo desviar de um machado voando a 100 km por hora. Mesmo quando um de seus companheiros caem, eles continuam avançando implacavelmente. O protagonista calcula que o horário ideal para a próxima entrega é de 2,5 segundos, mas a velocidade dos monstros é muito superior do que ele pode manejar com o machado. Porém, então ele tem um pensamento genial. E se for um refrigerador? Então ele coloca o plano em prática e o próximo ataque foi um refrigerador, que cai com força em cima dos monstros, acertando eles em cheio. Os monstros são arremessados pelos ares e o protagonista assiste isso satisfeito, pois essa nova tática vai lhe ajudar muito. Com a habilidade melhorada, ele percebe que lançar refrigeradores em série contra as criaturas não poderia ser mais conveniente. O protagonista fica com os braços cruzados e bocejando. Ele disse que não há necessidade de continuar assistindo, mostrando que a luta está bem fácil. Ele então se comunica com Pax e diz para ele confirmar. Pax, com um simples tudo bem. No entanto, os monstros, mesmo feridos e abatidos, continuam a avançar. Um deles começa a rugir. Nisso, Kim continua enviando os refrigeradores, esmagando eles um por um. Yong-Soo olha incrédulo para o retrovisor, e ele se pergunta o que é isso, e se Kim está lançando um refrigerador. Afinal, ele estava pensando que Kim só podia lançar machados. Ele então observa perplexo o protagonista e continua lançando o mesmo tipo de produto rapidamente, sendo uma fila interminável de refrigeradores. Yong continua pensando que ele continua disparando os mesmos refrigeradores. Mesmo que seja um centro logístico, não faz sentido ter tantos em estoque. Ele se pergunta se os produtos estão sendo reabastecidos magicamente. Ele reflete sobre o que está acontecendo, pensando que talvez os refrigeradores estejam sendo recuperados e lançados como se fossem novos produtos. Enquanto o protagonista abre a porta e pergunta se ele gostaria de comer algo. O Sr. Yong fica visivelmente abalado com a cena que acabou de presenciar. Ele diz que isso não pode ser real. O protagonista chama novamente por Yong-Soo, e o mesmo olha para o protagonista se perguntando se o estoque é infinito. Kim continua olhando sem entender para ele, e logo pergunta se
ele não sabia. Yong-soo então explica para Kim que pensava que Kim tinha recolhido os machados para recarregar, mas parece que está realmente os recuperando e disparando novamente. O protagonista então esclarece que não é isso. Se eu não os recolhesse, eles simplesmente ficariam no caminho e poderiam machucar os pés. Young então fica mais confuso, mas começa a entender a forma lógica dele. Kim comenta o quanto que Yong-soo poderia estar enganado. Ainda assim, Young insiste em saber. Então é verdade que o estoque é infinito. O protagonista responde que sim. Enquanto eles estão andando de caminhão, Young fica surpreso e o protagonista, em meio a isso, casualmente pergunta o que ele gostaria de comer. Sem hesitar, Yong-soo responde que quer um refrigerante zero ou um donut. Enquanto isso, os dois estão no caminho. Young começa a conversar com Kim. Ele comenta que nem sabe qual é a habilidade de Kim. Mesmo assim, ele quis compartilhar comida. Kim apenas sorri enquanto escuta e pergunta se ele saiu da patrulha de túneis. Algo que Young responde com um simples sim. Young agradece por confiar nele e diz que se precisar de algo é só pedir. Kim agradece, mas recusa educadamente, dizendo que está tudo bem. Yong-soo, aliviado, comenta que graças a Kim ter derrotado os monstros, ele vai para casa em breve. Ele diz que se atravessarem a ponte, sua casa fica apenas a 1 hora de distância. Kim então responde que ele vai ver sua família logo. Young fica animado, mas Kim, como sempre, sendo muito direto, diz que ele não pode chegar em casa vestido desse jeito, porque está todo sujo. Ele concorda que antes de seguirem vão procurar roupas novas, já que não dá para ele aparecer na frente da família com roupas cobertas de sangue. Young está dirigindo, e ele pergunta para Kim se ele não tem um estilo preferido. Kim então dá uma risada e diz que Young está ajudando até com roupas, mas logo em seguida ele diz que não tem certeza de quais roupas Young está procurando. Parece que eles estão discutindo algo relacionado à aparência ou sobre o que vão fazer, e Young então pega um par de óculos de sol e o coloca. Enquanto o sol forte ilumina o interior do carro, ele parece se preparar para algo concentrado. Enquanto o protagonista observa as coisas ao redor, Kim comenta que a maioria dos problemas já foi resolvido, faltando só mais 1 ou 2 detalhes. Young, sem perder o tempo, responde que está tudo resistente o suficiente e que eles podem sair imediatamente. Eles então se preparam para acelerar. Young então pisa fundo no acelerador e o carro começa com força, fazendo barulho e deixando marcas no chão. Kim, pego de surpresa, olha para a janela com um olhar de espanto. Enquanto o veículo acelera pela estrada, o caminhão passa por mais uma barreira, destruindo uma parte dela, fazendo os destroços voarem. Yong-soo move rapidamente sua mão para ajustar as marchas do veículo. Young então diz para Kim: segure-se bem, Sr. Kim, vai levar só 20 minutos. Kim olha para ele com surpresa, como se não esperasse isso. O caminhão continua derrapando nas ruas da cidade, levantando poeira. As rodas giram em alta velocidade, com o pneu raspando no chão. Kim, aparentemente enjoado, pede a Yong-soo para ele dirigir um pouco mais devagar, porque ele está prestes a vomitar. Yong-soo não responde e continua dirigindo. Yong-soo chama Kim e responde o que ele quer. Finalmente, Yong-soo se anuncia que chegaram. O caminhão para na frente de um prédio destruído com marcas de danos visíveis na estrutura. Finalmente, Yong-soo se anuncia que chegaram. O caminhão para na frente de um prédio destruído com marcas de danos visíveis na estrutura. O motivo pelo qual o prédio está em más condições é que o edifício em si é antigo, e Kim pelo menos pensou dessa forma. Os prédios ao redor estão na mesma situação. Essa área é um pouco velha afinal. Só restam partes do edifício, mas não há cadáveres por aqui. É diferente da rua principal, onde os corpos estavam espalhados pelo chão. Kim então pensa que está tudo bem, e Yong-soo, preocupado, pensa: minha família estará segura. Eu só preciso digitar o número, abrir a porta e entrar. Ele então continua e é só digitar o número e abrir a porta. Kim então pergunta se não vai conseguir abrir. Nesse momento, Kim fica pensativo e diz que ele pisou tão fundo no acelerador que fez uma distância de 1 hora em apenas 20 minutos. É o quanto Yong-soo correu para ver sua família. Ele correu apenas pensando em sua família. Mas se tiver que encarar um corpo frio, talvez ele não aguente. Kim continua observando e pensa: não há como ele conseguir abrir aquela porta. Não importa a determinação que ele tem. Ele então continua pensando: se ao menos fosse eu no lugar dele. Kim coloca a mão no ombro de Yong-soo e pergunta: eu deveria tocar a campainha para você? Young, nervoso, fica em silêncio. E Young, calmamente em conflito interno, Yong-soo responde que sim, que Kim pode abrir. Kim então toma a frente enquanto pensa: ninguém quer confirmar a morte de sua família, mesmo que haja 1% de chance. Se fosse comigo, eu preferia que outra pessoa abrisse a porta por mim. Caso contrário, eu teria adiado o resultado para sempre sem abrir a porta. Kim então diz para Young que vai apertar. Young, hesitante, responde que está tudo bem. Young olha surpreso para Kim, enquanto Kim também está em choque com algo à sua frente. Yong-soo arregala os olhos ao ver o que está acontecendo. A porta se abre e sua esposa, junto com a sua filha, acabam aparecendo. A esposa de Yong-soo o chama e sua filha grita: papai. A esposa incrédula pergunta: é você mesmo? É realmente você? Young começa a chorar intensamente quando vê sua família, e ele corre para abraçá-los. Ele os abraça com força sem conter as lágrimas. Kim observa a cena com um sorriso, enquanto Yong-soo, ainda emocionado, pergunta: como você sabia que era eu? A esposa de Young responde que escutou um barulho e olhou pelo olho mágico. Quando viu que era ele, ela ficou aliviada. Ela diz que está muito feliz em vê-lo. A filha, chorando, então grita: papai.
papai, eu te odeio. Mas é óbvio que ela não pensa isso. A esposa de Yong-soo olha para Kim e pergunta: que é esse? Em seguida, Yong-soo diz que esse é o benfeitor que ajudou ele a chegar até aqui com segurança. De repente, algo acontece e Kim é jogado no chão. E Yong-soo então grita seu nome. E Kim, aparentemente atordoado, não entende sequer uma palavra. Kim então pensa que não pode apagar agora. Yong-soo, preocupado, grita se ele está bem. Kim, em seu pensamento, diz que não aguenta mais. Em um flashback do passado, uma criança pergunta: papai, por que você está chorando? O homem ri levemente e começa a explicar. As questões sobre despedidas é que nem sempre trazem apenas tristeza. Todos os tipos de emoções vêm em mente, assim como o tempo que passam junto. Ele olha para a foto de um idoso em um retrato memorial. Afeição, gratidão, arrependimento e saudade. Esses tipos de emoções. Ele termina dizendo: então não há de uma despedida ser apenas triste. E o garoto curioso pergunta: e o pai sente mais gratidão do que tristeza? O pai responde: gratidão. E então explica: porque me mostraram a verdadeira essência do amor. Um coração que se importa sem esperar nada em troca. Ele acrescenta que é difícil de entender agora. Mas um dia, com o passar do tempo e quando ele crescer, ele perceberá. Ele termina dizendo: você vai entender que dar e receber amor nunca é fácil. De repente, algo atinge Kim e é jogado para longe com um golpe de travesseiro. Outro garoto corrói novamente para atacá-lo com um travesseiro, derrubando ele no chão. Ele então grita porque ele está batendo tão forte. Kim então responde a Kim: do que você está falando? Batendo forte, eu até peguei um travesseiro para bater mais leve. Você que é um fracote. Kim, frustrado, então grita: eu te odeio, minha irmã. Vou contar tudo para o papai. A sua irmã então rindo, que ele está desistindo. E comemora dizendo mais uma vez que ela está defendendo o título de campeão. Uma narrativa externa, observada por perspectiva do pai. Os dois aparecem e se dão muito bem. Ela continua explicando que, embora possa ressentir de seu irmão mais novo ou de sua irmã mais velha, possa irritá-lo, ele percebe o quão preciosa e importante é a família. E o amor que se sente é genuíno. A mãe irritada pergunta: eu não te disse para você vir e me ajudar com o jantar? E o pai apenas ri. O jantar é servido com pratos e comida na mesa. E a mãe chama Jeon: para de brincar com o telefone e venha comer. A mãe continua falando, perguntando: você tem um crush ou algo assim? Você tem mexido muito nesse telefone ultimamente? Jeon então responde: eu estou no ensino médio. Amigos mandam mensagens um para os outros o tempo todo hoje em dia. Enquanto a família se reúne, eles se distraem vendo algo na TV. E a irmã de Kim comenta que isso é muito brutal. E outro membro da família pergunta se está vendo uma luta de novo. A mãe senta na mesa e fica reclamando que estão monopolizando a TV, e que ela não consegue assistir o seu drama. Alguém pergunta se Sol está indo para a escola secundária ano que vem, e o garoto responde que sim. Outro personagem comenta que acha que é um clube de boxe ou esportes naquela escola, e sugere que Sol tem de participar, mencionando que ele pode ser bom nisso. Sol, animado, confirma que escolheu a escola justamente por causa disso. Kim, pensativo, responde para si mesmo: escola secundária, enquanto ele começa a caminhar e em seguida o vemos com uma expressão mais animada, vestido com um uniforme escolar e indo para sua nova escola. Uma faixa na escola diz: parabéns pela sua admissão na escola secundária jovem da Coreia. Kim e outros alunos estão caminhando juntos em direção à escola, com alguns colegas conversando e rindo ao lado dele. Ele observa um colega de perto. Seu uniforme está brilhando à luz do dia, enquanto mantém uma expressão calma. Ele sorri levemente ao pensar: que legal, finalmente estou com um uniforme escolar. De repente, Kim é atingido violentamente por um soco no rosto. Ele cai no chão, cercado por um grupo de garotos que o atacam. Um dos agressores continua a chutá-lo, enquanto ele se esconde tentando se proteger. Um dos garotos levanta o punho para golpear novamente, mas outra pessoa segura seu braço, interrompendo o ataque. Uma pessoa desconhecida de cabelo comprido olha calmamente para o agressor. Nos é mostrado Kim no chão da sua sala, suando e cansado, enquanto fala com seus colegas, sugerindo que eles também deveriam participar do exército matinal. Ele parece surpreso com a reação deles. A cena não muda, iluminada pela luz do sol. Em seguida, Kim aparece se exercitando, suando e gritando de cansaço, enquanto uma mulher que parece que está treinando Kim começa a sorrir ao fundo. Ela parece estar feliz com o sofrimento do garoto. Depois de um tempo, Kim está andando na rua, sorrindo e conversando com dois amigos. Todos parecem estar descontraídos. Já em casa, Kim percebe uma mensagem em seu telefone, dizendo que foi aprovado. Ele então grita que passou com animação. Ao mesmo tempo, o pai grita que Jeon passou para a escola de enfermagem, deixando todos na sala surpresos. Após anos em frente ao computador, alguém diz para Kim que chegou o momento. Ele, curioso, pergunta o momento de quê? O homem entrega a Kim uma carta e ao abri-la fica surpreso. Kim havia sido chamado para o exército. Depois de um tempo, nos é mostrado Kim se despedindo de sua família. Ele já está com o cabelo raspado. Sua mãe, preocupada, pede para seu filho voltar seguro e que não se machuque. Já seu pai sorri e pede para seu filho não se desanimar. Kim então segue seu rumo enquanto seus pais só observam, pedindo que ele fique bem. Depois de um tempo, vemos Kim treinando e está extremamente cansado e chorando muito. Voltando ao presente, Kim acorda em uma cama e levanta assustado, sem entender nada do que aconteceu. Em seu pensamento, ele se pergunta onde está e se desmaiou. Ele então abre um portal e pega sua arma. A última coisa que ele se lembra é que Yong-soo se encontrou com sua família, mas depois disso ele não se lembra de mais nada. Ele então olha para o lado e vê a família de Yong-soo, que também está olhando com confusão.
situação. Kim vê que seu amigo está dormindo e a mulher de Yong-soo pergunta se ele está bem e explica que ele desmaiou de repente e dormiu profundamente. Ela acrescenta que, como ele estava dormindo, não acordou, mas percebe que ele está segurando um machado e o jogando para o portal perguntando quanto tempo adormeceu. A mulher responde que ele dormiu por cerca de 3 horas e menciona que ouviu de seu marido o quanto Kim o havia ajudado. Ela expressa sua gratidão, dizendo que o marido contou como ele foi essencial para chegar até ali. Ela continua agradecendo não apenas pela ajuda, mas por ter permitido que ela visse o marido novamente. Kim, um pouco desconfortável com o elogio, responde educadamente que não foi nada, mencionando que também recebeu muito ajuda do senhor Young-soo. O homem acorda e afirma que, em comparação à ajuda que recebeu, não pode afirmar que ajudou tanto assim o protagonista. Nisso, ele se levanta e diz que o protagonista salvou sua vida. Na cozinha, a mulher sugere que Kim e Yong-soo comam antes de conversar, pois devem estar com fome. Ela menciona que o marido insistiu que Kim comesse com ele, destacando que não havia comido até aquele momento. Em seguida, Yong-soo se volta para o protagonista e o convida para comer. Kim, com um sorriso no rosto, aceita o convite. A comida parece estar bem deliciosa, e Kim, surpreso, comenta que o prato servido é cozido de cavala. A mulher se aproxima dizendo que não sabe se o prato vai agradar o seu paladar, e que gostaria de oferecer algo mais generoso, mas que fez o melhor com os ingredientes disponíveis. Logo depois, ela comenta que não há refeição mais luxuosa do que aquela, e que vai comer com gratidão. Ela tranquiliza Kim, afirmando que ela e sua filha já comeram, então ele não precisa se preocupar com elas e pode comer à vontade. Pensativo, o protagonista diz que não precisava ter saído com tanta pressa e seu amigo diz para começarem a comer. Ao experimentar a comida, o protagonista fica maravilhado com o sabor. Ele se surpreende com a harmonia dos ingredientes, impressionado com como o kimchi frito, doce e oleoso foi perfeitamente equilibrado pelo sabor suave de cavala. A sensação que ele experimenta é comparada com a sinfonia de sabores, algo que ele não esperava encontrar. O sabor permanece em sua boca, onde ele percebe que o prato deixou uma sensação confortante. Após terminar a refeição, com um tom satisfeito, ele diz que comeu muito bem. Ele reflete sobre como o mundo mudou e sobre o tempo que passou desde que deixou o exército. Para ele, nos últimos 3 meses, essa foi a melhor refeição que teve, quase comparável ao ensopado de kimchi de sua mãe. Logo após, Yong-soo pergunta a Kim se o destino dele é Gangnam, e ele confirma que sim, pelo menos por enquanto. O homem então diz que vai levá-lo até lá e revela que já conversou com sua esposa, e ao dizer a ela que Kim estava procurando sua família, ela respondeu com uma observação significativa: só a nossa família importa? Kim explica que Gangnam não é seu destino final, já que pretende ir até Uejeongbu, e por isso precisa de carro o tempo todo. Yong-soo, que já tinha ciência disso, comenta que tem uma condição antes de ajudá-lo e para conversarem lá fora. Ao lado de um caminhão, o protagonista questiona se vão viajar juntos até Gangnam e, ao chegarem lá, ele retorna com a bicicleta elétrica, mencionando que a condição para a viagem é que Kim permita que ele use a bicicleta sempre que necessário. Yong-soo confirma que o acordo está em ajudar, mas comenta que aceitar a bicicleta elétrica apenas por isso não parece certo. Ele ainda se compromete a dirigir até Gangnam o menor tempo possível. Se Kim estiver de acordo, Kim, com a mão apoiada no caminhão, diz que entende, mas reflete por que Yong-soo está disposto a se arriscar dessa maneira, mesmo sabendo das dificuldades. Kim reconhece as habilidades de direção de Yong-soo e sabe que ele poderia escapar da maioria dos monstros. Contudo, ele pondera que, independente dessas habilidades, a situação é extremamente perigosa no momento. Ele também reflete sobre o fato de que, agora que Yong-soo já encontrou sua família e tem recursos, não parece haver razão para correr esses riscos. O protagonista, após refletir, pergunta por que ele está tentando ajudar. Yong-soo responde que Kim também o ajudou, lembrando que a ocasião anterior em que Kim o salvou. Com um leve sorriso, Yong-soo comenta que, sem a ajuda de Kim, ele provavelmente não teria conseguido chegar até ali. Ele menciona que talvez nem tivesse sobrevivido à situação do túnel, onde poderia ter morrido. Portanto, ele só quer ajudar de maneira que puder, até porque estão na mesma situação. Yong-soo, enquanto fala, mesmo com o mundo no estado atual, ele arriscou atravessar o túnel na esperança de manter sua família segura. Ele exclama que, mesmo que o protagonista tenha despertado uma grande habilidade, isso não faz com que tudo seja fácil. Yong-soo, com um sorriso, afirma que é bom ajudarmos uns aos outros, embora ele sinta que, ao dizer que vai ajudar, pareça um pouco pretensioso. Ele deixa claro que, se a situação piorar, ele não vai hesitar em fugir, pois não é tolo ao ponto de arriscar a vida dele e de sua família. Nisso, Kim avisa que está indo e Yong-soo diz que, se perceber que é algo impossível de continuar, deve voltar imediatamente. Ao olhar para o lado, o protagonista vê uma chave de um carro e fecha os olhos contente. Temos um flashback da conversa dos dois e Kim explica que sua habilidade subespaço é um lugar onde nada pode entrar sem sua permissão. Enquanto essa habilidade estiver ativa, ele pode até copiar itens do centro de distribuição. Portanto, se Yong-soo vai o ajudar, ele também tem suas condições. Ele explica que sua primeira condição é que seu destino é Gangnam, passando por Eugiro, Dobong até Ujeongbu, e pede que o Sr. Yong-soo o acompanhe até ele chegar e encontrar toda a sua família. Sua segunda condição, ele não pode ir sozinho. Ele explica que, ao aumentar o nível de sua habilidade, pode permitir que outras pessoas entrem no subespaço, incluindo o Sr. Yong-soo e sua família. Portanto, se ele for junto, sua família também irá. O protagonista explica que, ao derrotar os monstros
cães, ganhou a capacidade de aumentar o nível de subespaço. Em troca da ajuda para encontrar sua família, ele promete proteger a família de Sung-Yu também. Ao ouvir isso, o homem tira seus óculos e avisa que vai buscar a família. Determinado, ele anuncia que vão partir. Enquanto isso, o sistema enviou uma mensagem, informando que 100 pedras de mana seriam necessárias para aumentar o nível do espaço dimensional para o nível 2. Ao confirmar a operação, o sistema identificou que, após a utilização das pedras, sobrariam 16, e o aumento do subespaço estava avançado, alcançando 43%. Em seguida, uma nova notificação do sistema revelou que o subespaço havia alcançado o nível 2. O custo de manutenção foi ajustado de 1 pedra de mana para 6, indicando que o uso de recursos agora seria mais alto. Além disso, o número de pessoas que poderiam ser acomodadas no subespaço aumentou para 20, e uma nova função foi desbloqueada, permitindo armazenar um alvo à frente. Kim observou as informações que o sistema mostrava, percebendo que o aumento no custo da manutenção era significativo. Apesar disso, ele decidiu deixar essa questão para depois, concentrando-se em um lugar mais urgente. O sistema então alertou que uma entidade externa estava tentando acessar o subespaço. Questionou se deveria permitir a entrada de Yojisu, Lee Yujan e Lee Yongsu. Ao permitir a entrada de Yongsu e sua família, eles ficaram surpresos com o que vem dentro do subespaço. Logo, o protagonista chama Pak e avisa que se alguém precisar de algo enquanto estiver lá, basta chamar o Pak. Ele explica que o robô também entrega itens e que a lista pode ser vista diretamente no Pak. A mulher de Yongsu se preocupa se tudo aquilo pode ser utilizado livremente, já que parece muito valioso. Kim tranquiliza a família, explicando que tudo é infinito e pode ser copiado, então não há necessidade de se preocupar em usar os recursos disponíveis. Kim sugere que Yongsu descanse um pouco, mencionando que eles partirão em cerca de 30 minutos. Ele comenta que precisa verificar algumas habilidades antes disso. Yongsu agradece enquanto Kim se mantém pronto para partir a qualquer momento, reforçando que está disponível para responder qualquer dúvida. Enquanto isso, Yongsu interage carinhosamente com sua filha, mencionando que faz tempo que não brinca de princesa com ela. A mulher então decide preparar algo para comer. Por fim, Kim se prepara para verificar suas novas habilidades. Ele ativa o sistema para que possa ver quais são as opções disponíveis, revelando a possibilidade de instalar um laboratório onde pode combinar, classificar e modificar os produtos registrados no subespaço. Kim pergunta qual é sua habilidade e o sistema então revela que sua habilidade é o subespaço. Ele explica ao garoto que pode armazenar no subespaço o que está à sua frente, mas com uma limitação de uma vez por enquanto. É dito que ele pode entrar e sair do subespaço a qualquer momento, e nada pode entrar sem sua permissão. Ele reflete que, ao encontrar o centro de distribuição, algo mudou. O sistema informa que um sistema operacional adequado foi encontrado, indicando uma atualização. A fusão do Pax com o sistema operacional de despertar permitiu que a habilidade de Kim fosse além de abrir e fechar o subespaço. Agora, várias novas funções surgiram. Uma delas é o envio, que permite que Kim possa lançar objetos a uma velocidade de 100 km por hora. Ele se sente ainda mais poderoso, sabendo que a habilidade, que já era impressionante, ao encontrar o Pax se tornou ainda mais insana, e por isso ele pensou que, mesmo aumentando de nível, não haveria novas habilidades. O sistema confirma que, com o aumento de nível do subespaço, Kim agora pode armazenar um alvo à sua frente. Kim reage surpreso, percebendo ele agora que pode colocar algo além do Pax dentro do subespaço. Enquanto processa essa nova informação, ele também descobre que há mais itens disponíveis para desbloqueio, como o laboratório do subespaço, que pode combinar, separar e transformar os produtos registrados. Kim começa a questionar o que isso realmente significa e se o laboratório permitia que ele criasse algo ao combinar produtos diferentes. Ele conclui que, ao aumentar o nível, sua habilidade está se tornando cada vez mais poderosa. No entanto, ele se dá conta de que, embora quisesse testar novas funções, suas pedras de mana restantes são limitadas. Por isso, ele decide verificar o que pode testar de imediato. Kim reflete sobre a primeira vez que armazenou o Pax no subespaço. Naquele momento, ele havia pensado que estava sendo tolo, mas agora percebe que realmente conseguiu armazenar o Pax inteiro dentro do subespaço. O protagonista vai além e pensa sobre a possibilidade de armazenar qualquer coisa dentro do seu subespaço. Então ele decide que quer armazenar a Terra. O sistema pergunta se ele deseja armazenar o alvo. Kim ordena que armazene. Logo depois, o sistema exibe uma mensagem de falha. A Terra não pode ser armazenada, pois o alvo está além do limite de armazenamento. Kim reflete que já esperava que não funcionasse, e de fato não funcionou. Ele ri internamente, pensando que seria muito roubado se tivesse dado certo. Nesse momento, Yongsu se aproxima, mencionando que verificou o caminho até Gangnam e sugere que eles seguissem pela estrada principal. Será a melhor opção para chegar até lá. Kim percebe que Yongsu havia prometido brincar com sua filha e pergunta sobre isso. Ao olhar para o lado, o protagonista vê que a garota dormiu e Yongsu comenta que ela se sentia segura ali. Por isso, brincou um pouco e adormeceu. Yongsu agradece novamente a Kim por sua ajuda e o garoto responde que essa troca de ajudas é algo natural entre eles. O homem promete retribuir sempre que puder, e Kim se surpreende quando Yongsu parece se tornar sério de repente, dando a ele uma sensação ruim. No carro, Kim está visivelmente preocupado com a mudança de tom, enquanto Yongsu comenta que sua principal habilidade é dirigir e afirma que, em termos de velocidade, ele é o mais rápido de todos. Kim observa a estrada com certa apreensão e pergunta a Yongsu se ele poderia diminuir a velocidade. Yongsu no volante responde que não poderia deixar de retribuir toda a ajuda que recebeu de Kim, então disse para ele se segurar firme. Em seguida, ele acelerou ainda mais o veículo. O protagonista, com os olhos cheios de lágrimas, aceitou seu destino, se preparando
para o que viesse. Enquanto andavam de carro, Yong-soo observava a estrada onde eles estão, que é bem mais tranquila do que a estrada principal e que parece que onde não há pessoas, também não há monstros. Enquanto o caminhão segue seu caminho, ele menciona que não sabia da existência dessa estrada, que leva a Seul. Essa é a área de um sítio arqueológico da Idade do Bronze, razão pela qual não foi desenvolvida. Apesar da estrada ser um pouco ruim, pelo menos não há monstros ou pessoas estranhas no local, acrescentou o homem. Kim, enjoado da viagem, espera que esse caminho chegue ao fim logo. Nisso, Yong-soo repara na barricada usada pelo exército. Com placas de pregos de metal no chão, Yong-soo pondera se o exército ainda estaria por perto, já que eles se aproximam de uma unidade militar, ao que Kim concorda, mas duvida que o exército ainda esteja atuando na área. Kim olha um carro se aproximando pelo retrovisor e comenta que os veículos e as armas são do exército, mas que as pessoas que os dirigem não parecem ser soldados. Ele comenta que aqueles homens pareciam estar escondidos e os observando desde o começo, deixando claro que fugir seria difícil. O homem pergunta o que devem fazer diante da situação e Kim diz que vai abrir um portal sob o volante e pede que seu colega entre. Quando o grupo armado se aproxima, Kim pensa que se quisessem matá-los já teriam atirado desde o começo. O homem do grupo armado então faz um comentário provocativo sobre a direção, dizendo que esperava ver os pneus furando. Nisso o homem começa a fazer uma inspeção e manda o motorista descer e abrir o compartimento de carga. Ao abrir a carga, o homem observa as caixas de sardinha e pergunta se Kim é o entregador e se é tudo dele, ao que ele confirma. O homem armado afirma que agora a comida e os suprimentos no caminhão pertencem a eles e o protagonista percebe que o objetivo deles é roubar suprimentos. O homem pergunta onde ele conseguiu aqueles suprimentos e o garoto responde que pegou tudo no centro de distribuição. Ele explica que mesmo que dissesse a localização do centro, os homens não conseguiriam encontrá-lo, já que as rotas estão bloqueadas e desmoronadas. Kim oferece ajuda, dizendo que pode trazer mais suprimentos para eles se precisarem. O líder do grupo pergunta a Kim quanta comida ainda tem disponível, ao que Kim responde que o que trouxe não é nem a ponta do iceberg. Outro membro do grupo interrompe a conversa, avisando o líder que é hora de ir, ao que o líder menciona que eles não têm escolha e que vão encerrar as coisas por ali. Ele pede para Tae Ki-young pegar um capuz e Kim fica curioso sobre o que eles querem dizer com está na hora. Um outro homem chamado Min Ji-woo recebe a ordem para levar um dos caminhões, enquanto o líder deles decide levar o outro. Nisso, Kim leva um soco na barriga e cai no chão desnorteado. Um dos homens diz, chefe, é o Seo Ki-jun. Alguém dentro da sala responde para ele entrar. O chefe pergunta se este é ele mesmo e o homem que trouxe Kim responde que sim, mencionando que o protagonista afirmou ter trazido tudo do centro de distribuição. O grupo estava ficando sem tempo, então Seo Ki-jun trouxe Kim às pressas. Agora eles estão prestes a dar uma olhada. Kim, amarrado na cadeira, olha para o lado e vê corpos de soldados, se perguntando para onde ele foi levado. Um homem com tatuagem no braço escuta o relato de seus subordinados sobre o que aconteceu e se dirige a Kim, dizendo que ouviu um pouco sobre ele, perguntando se ele trouxe comida e suprimentos no caminhão. Logo em seguida ele questiona sobre como Kim conseguiu entrar no centro de distribuição e se apenas ele tem acesso. O protagonista, um pouco nervoso, responde que pegou os itens do centro de distribuição Gunpo. O homem comenta que deveria ter saqueado esses lugares antes. Reconhecendo a esperteza de Kim, o garoto questiona onde exatamente ele está e o que está acontecendo, ao que o homem responde de forma casual que estão em uma base militar, mas não se lembram do nome. Enquanto tenta recordar, Kim pensa que esse é o comando de comunicações. Apagando o cigarro, o homem diz que foi dispensado e por isso não tem certeza do nome. Ele diz que é melhor esperar para entender o que está acontecendo e menciona que alguém virá em breve. Kim se pergunta quem é esse cara e gritos são ouvidos de repente. O homem comenta que já chegou e o protagonista, ao olhar para o lado, vê o Wyverns voando. Kim fica atônito diante da cena, reconhecendo que a criatura também é um Wyvern, ainda maior do que imaginava. O comandante, de forma tranquila, comenta sobre o tamanho da criatura, mencionando que não é algo comum ver um tão poderoso. Ele diz que se achava bem forte até quase morrer para um deles. O comandante diz que, estranhamente, parece que há algo bloqueando seus ataques e apontando para um soldado encostado na parte da parede menciona que, segundo o soldado, uma operação foi realizada contra o monstro, mas todos os que avançaram com rifles acabaram mortos. Por fim, o comandante diz que nem os ataques de alguém com habilidades avançadas conseguem ferir a criatura e pergunta se seria possível que balas comuns tivessem qualquer efeito. Ele lembra que estavam recrutando pessoas para lutar contra um monstro, mas quando ele chegou, o monstro era muito forte e não havia muitos soldados restantes. Ele comenta de forma sarcástica que a situação era perfeita para ele. O homem então explica que, apesar da situação, ele não matou o soldado que estava caído no chão e bastante ferido. Ele mantinha o soldado vivo porque ele parecia saber muitas coisas, mas também notou que o homem estava fraco por falta de comida e provavelmente morreria em breve, mesmo sem ajuda. Voltando ao assunto principal, o homem menciona que eles têm muitas armas, mas que estão com falta de comida. Ele ordena que Kim vá até o centro de distribuição com outros rapazes e traga mais comida para o grupo. Ele ainda diz que eles partirão na manhã seguinte. Se Kim fizer um bom trabalho, será aceito na família dele. Kim, no entanto, considera que o lugar onde está é perfeito para algo e menciona um plano em sua mente. Em seguida, ele usa um comando chamado PAX para armazenar algo chamado Comando de Comunicações com Forças Armadas, em um subespaço. O homem confuso pergunta o que Kim está dizendo e se ele quer morrer. Nisso, eles aparecem em outro lugar, o que deixa o cara confuso. Uma luz forte
começa a brilhar e chama a atenção dos soldados, deixando o homem atônito, questionando o que está acontecendo e para onde foi o prédio. De repente, o protagonista vomita e reflexiona sobre como armazenar coisas grandes no Pax causa esse tipo de efeito colateral. Ele se pergunta se isso é uma consequência de usar o subespaço para armazenar grandes objetos. Ele rapidamente decide que precisa cortar a corda que prende antes que a situação piore. O homem, em choque, comenta que os Wyverns estão vindo, e em um enxame de monstros aparece indo em sua direção. O homem começa a fugir, desesperado, e o comandante grita para que seus subordinados não fujam, e ordena que comecem a atirar nos alvos menores e depois no monstro maior. Ele percebe que somente armas não serão suficientes e se pergunta se com sua habilidade poderá pegá-lo. Nisso, um Wyvern enorme passa por trás dele e Gin, aproveitando a oportunidade, entra no subespaço com um soldado ferido. Nisso, o protagonista reflete que da próxima vez precisaria pensar melhor sobre os efeitos colaterais do armazenamento antes de agir, pois em um momento crítico isso poderia ser perigoso. Ao olhar para trás, ele nota que o Wyvern está olhando para ele e questiona o porquê disso. Nisso, o comandante dá um soco na criatura e furioso grita que também subiu de nível e que agora não tem mais punhos fracos de antes, sendo diferente dos fracos que fugiam. Enquanto isso, o protagonista continua levando o soldado e Yong-Soo corre até ele perguntando se está bem. Ele questiona quem é essa pessoa e o protagonista explica que o homem ferido parece ser um oficial militar, mas que foi torturado por bandidos. Eles colocam o soldado na cama e Yong-Soo comenta que ele não parece ter ferimentos graves e pergunta se ele foi atacado pelos bandidos de antes. Kim diz que não viu isso, mas os homens de antes disseram que sim. O protagonista concluiu que o homem provavelmente está desnutrido e que assim que acordar vão ajudá-lo a se alimentar. Em seguida, Kim comenta que um novo prédio apareceu de repente e o homem diz que ia perguntar sobre isso. Yong-Soo pergunta que tipo de prédio é esse, que só dá para ver que é um grande prédio olhando de fora. Kim olha apavorado e menciona que só trouxe a base militar e não esperava que fosse tão grande assim. Yong-Soo fica surpreso com isso e Kim então pede para ele ficar de olho no homem desnutrido enquanto ele sai rapidamente. Ao que o homem concorda e diz para Kim ficar à vontade. Yong-Soo refletia sobre o que o protagonista pretendia fazer com uma base militar. Enquanto pedalava pela área, Kim pensa que uma base desse tipo oferece suprimentos essenciais como armas, munições, explosivos, máscaras de gás e veículos. Ele concluiu que era o melhor local para a sobrevivência, mas também reconheceu que seria complicado usá-la como centro de logística, diferente do sistema eficiente do Pax. Ao pedalar por entre os caminhões militares, ele avalia que, ao contrário do Pax, onde tudo era facilmente gerenciado, as armas e suprimentos da base militar estavam espalhados em diferentes depósitos, como o arsenal e o paiol. Isso transformava necessário que ele procurasse manualmente pelos itens de que precisava. Kim, irritado, diz que, quando foi trazido para a base, estava vendado e por isso não tinha noção de seu tamanho. Agora está frustrado com o desafio de encontrar tudo naquele vasto espaço. O protagonista refletia sobre os problemas que surgiriam quando finalmente encontrasse as armas e munições. O principal problema é que quem teria que usar essas armas seria Yong-Soo, que não possuía habilidade de combate. Logo, Kim se questiona quanto teria de tempo de buscar as armas, montar tudo e ainda organizar os suprimentos. Ele também refletia que, ao contrário do centro de logística do Pax, os suprimentos militares de base não eram infinitos. Ele teria que ser muito cuidadoso ao usá-lo, o que o faria ter ainda mais trabalho. De repente, um drone surge, corrigindo a linha de pensamento de Kim, afirmando que o novo setor incorporado à base também funciona como armazenamento logístico, com o formato de sistema ajustado pela inteligência artificial do Pax. O drone continua explicando que o setor 2 foi tratado como um tipo de armazenamento logístico, o que alivia a parte das preocupações de Kim. Ele, espantado, mal consegue entender como isso havia acontecido tão rapidamente. O sistema complementa, dizendo que quando a classificação dos produtos do setor 2 foi concluída, ele poderá utilizá-los da mesma forma que os itens do setor 1. Kim então pergunta se rifles e munições podem ser copiados e enviados para fora, assim como acontece com os produtos do centro de logística. O drone diz que sim, explica que o processo de dados estava em andamento, o que impedia o uso dos itens no momento. A taxa de progresso era extremamente baixa, em apenas 0,81%. Kim pergunta quanto tempo levaria para o processo terminar, mas o drone respondeu que era difícil prever com precisão, já que o tempo varia de acordo com cada item. No entanto, ele oferece uma solução. Se Kim pudesse especificar quais itens desejava, o sistema poderia priorizar o processamento desses itens. O protagonista então mencionou que precisava de armas, munições, granadas, veículos e combustíveis. O drone garantiu que a atribuição dos códigos de produto para esses itens seria concluída em 10 minutos. O protagonista questiona se havia a possibilidade de impedir que outras pessoas, além dele, fizessem pedidos desses itens e o drone confirmou que isso era possível. Então Kim pediu para limitar as permissões de pedido. Ele se sentia mais seguro assim, não porque desconfiava de Yong-Soo e sua família, mas porque ainda não conhecia os militares presentes. Kim concluiu que agora tinha armas e veículos, o que o fez refletir sobre a situação fora da base enquanto ia em direção ao portal à sua frente. Os monstros olhavam a ele e Kim dizia que seria bom se os inimigos desaparecessem sozinhos, mas logo conclui que isso não aconteceria, já que havia muitos oponentes e aquele grandalhão não parecia ser fácil de despistar. Cena corta para Yong-Soo, que estava ao lado de Kim preparando armas. Yong comenta que, como fazia tempo desde que havia se formado na reserva militar, mas ali estava ele, prestes a atirar novamente. Kim preparava carregadores e ajustava as armas, dizendo que se a arma quebrar é só jogar fora e pegar
buscar outra. Ele notava que seria mais prático se os carregadores viessem acoplados às armas, mas não haviam sido registrados dessa forma no sistema. Nisso, o protagonista pergunta a Yong se ele sabe atirar e Yong-soo responde que não era preciso nem perguntar e que vários inimigos estavam prontos para sentir o gostinho de uma reserva militar. Yong-soo pegou sua arma e, ao apontá-la, disse que mostrar na prática seria mais rápido do que explicar. Logo, ele começou a atirar no Wyvern e, ao parar, comenta que é a primeira vez que atira em rajada, sendo bem cansativo. Nisso, Kim avisa que ainda não estava tudo resolvido, apesar de não ver nenhum Wyvern de pé e que a maior parte deles havia sumido. Yong-soo, sem conseguir localizar o que procurava, reflete sobre a possibilidade das criaturas estarem se escondendo, e Kim sugere que, ao invés de saírem discretamente, vai enviar um brinquedo controlado remotamente, como uma isca, para tentar testar seu terreno. O protagonista ajusta sua arma enquanto explica que, se não houver reação do inimigo, eles poderão se mover tranquilamente. No entanto, caso o monstro apareça, eles poderão lidar com ele de forma decisiva, assim como uma colmeia que cerca e domina seu alvo. Yong-soo responde que entende o plano, comentando que ser cauteloso nunca é demais. Apesar de concordar com a ideia, ele se questiona se um brinquedo controlado remotamente poderia realmente funcionar como isca. Logo, o protagonista tem uma ideia para tornar o plano mais eficiente. Ele coloca 2 carrinhos de controle remoto abaixo de um boneco, fazendo ele levantar até fora do portal, o que o monstro ataca. Yong diz que ele realmente estava escondido e fica em choque ao ver a criatura gigante. A criatura berra e Kim dá a ordem para atirar, fazendo inúmeros disparos contra o monstro. O local fica cheio de poeira e Yong se aproxima do portal, ao que a criatura aproveita a oportunidade para atacar, mas acaba falhando, pois não tem permissão para passar. Yong-soo se ajoelha e fica surpreso ao ver que a criatura ainda está de pé, mesmo após tantos ataques. Kim, suando e preocupado, também questiona como o monstro conseguiu resistir às balas, imaginando se a pele dele é tão grossa a ponto de parecer que aguenta os disparos. Kim começa a refletir sobre a situação, percebendo que algo parece estar errado. Ele sente que os ataques estão sendo bloqueados de alguma forma e se lembra de um comentário feito pelo comandante, o que agora faz mais sentido. Ao observar o dragão à sua frente, Kim pensa que o monstro não está apenas desviando os ataques por causa de sua pele grossa. Ele sente que há algo a mais, uma barreira invisível ou algo que está bloqueando seus golpes. Nisso, o protagonista joga uma granada e desafia o monstro à sua frente, sugerindo que ele descobrisse quem será o vencedor. Ele pergunta se a defesa da criatura é mais forte do que os ataques que estão prestes a desferir. Por fim, ele fala que são ilimitados naquele ambiente. Uma grande explosão acontece e Yong ataca mais granadas, intensificando ainda mais as explosões. Yong-soo está exausto e comenta que nunca imaginou que jogar essas granadas seria tão difícil, enquanto se curva tentando respirar. Kim, com a mão sobre o ombro, sente a tensão e a dor, dizendo que o ombro está prestes a se deslocar devido ao esforço. De repente, Kim percebe algo e, suando de preocupação, diz que o monstro ainda está lá. Grandes olhos aparecem e o Wyvern golpeia o portal, mas seu ataque acaba sendo parado. Kim pensa consigo mesmo que, apesar de todas as granadas que usaram, apenas uma pequena parte da pele da criatura foi arrancada. O esforço parecia ter sido quase em vão, o que o deixa ainda mais preocupado. Com os olhos arregalados, Kim se pergunta que tipo de monstro é esse, claramente surpreso pela resistência incrível que a criatura demonstrou. Nisso, a criatura se vira e finalmente vai embora. Yong-soo pergunta se a criatura partiu, e Kim, ainda sem muita certeza, confirma que parece que sim. No entanto, ele observa que não acredita que o monstro tenha saído por causa dos ataques dele. Yong comenta que ela recuou por enquanto e que eles também deveriam se mover. Kim pergunta se é seguro dirigir à noite, enquanto um veículo militar acelera pela estrada, cortando o silêncio da noite. Dentro do carro, Kim ainda está abalado com a visão do enorme Wyvern que enfrentaram, e Yong-soo admite que também ficou impressionado. Kim pensa nas granadas que lançaram e em como elas causaram apenas um arranhão na criatura. Ele se pergunta que tipo de arma seria eficaz contra algo ainda mais forte que aquele Wyvern. O protagonista explica que, embora elas tenham explosivos, a verdadeira força está nos estilhaços, que são mais perigosos do que a explosão em si. Ele reflete sobre a eficácia ilimitada desse tipo de armamento contra inimigos tão resistentes. Kim reflete sobre o uso de armas com explosões mais potentes, percebendo que seria difícil usá-las de forma livre. Ele controla drones enquanto observa que, se uma bomba mais forte que várias granadas fosse utilizada, a explosão seria enorme. Logo em seguida, ele pensa nas possíveis consequências. O que aconteceria se pessoas inocentes fossem pegas na explosão dentro da cidade? Mesmo com o poder de fogo forte, não há quantidades de uma única bomba que seriam suficientes para matar o monstro. Kim decide que teria que usar pelo menos alguns disparos para garantir a derrota do inimigo, mas também pensa que, na visão de outra pessoa, ele poderia ser visto como um monstro por usar esse tipo de arma. Ele conclui que a arma ideal seria algo tão poderoso quanto uma bomba, mas sem causar danos colaterais. O protagonista considera a possibilidade de lançar algo pesado ou atingir a criatura a uma velocidade incrível. No entanto, ele acaba percebendo que, no momento, a mais realista seria continuar usando armas e granadas. Mesmo assim, ele pensa em continuar fortalecendo suas habilidades para se tornar mais poderoso no futuro, refletindo sobre o que acabaram de conquistar. O garoto lembra que derrotaram o Wyvern e agora tem pedras mágicas suficientes para algumas melhorias. Ao verificar, ele descobre que tem 314 pedras mágicas disponíveis, o que é surpreendente, e ele se pergunta como conseguiram acumular tanto. O protagonista reflete sobre as pedras mágicas que coletaram, se perguntando se a grande quantidade que possuem veio do Wyvern que enfrentaram. Ele se tranquiliza, percebendo que não faltam pedras.
pedras. Em seguida, ele começa a gastar as pedras mágicas para melhorar suas habilidades, aumentando a velocidade de lançamento, reduzindo o tempo de preparação, aumentando a capacidade de lançamento simultâneo e a distância de alcance. Ele percebe que, com um intervalo de 1 segundo entre o lançamento de 4 itens, a quantidade de pedras usadas aumentou, mas suas habilidades se tornaram muito poderosas. Depois de usar 25 pedras para aumentar o alcance de lançamento para 50 metros, Kim vê que ainda tem 189 pedras disponíveis. Ele decide desbloquear mais uma habilidade, um laboratório de dimensão de bolso, que custa 50 pedras mágicas. Curioso para entender o que essa habilidade faz, Kim percebe que precisará parar o carro para testar. Ele chama Yong-Soo, dizendo que precisa verificar algo e sugere para que façam uma breve pausa, para que Yong-Soo possa acompanhá-lo. Yong, com um olhar pensativo, concorda, enquanto o carro continua o caminho a Gangnam. Yong fala que continuará dirigindo, pois parece não haver muitos monstros ao redor. Kim responde dizendo que isso parece perigoso, mas Yong argumenta que mal dirigiu até então. Yong então sugere que ele pode abrir um portal e continuar a se mover, o que faz o protagonista pensar, e por fim concordar com a ideia. Kim ativa o portal e observa que ele funciona, enquanto Yong, sorrindo, concorda em seguir com o plano. Kim passa pelo portal, enquanto Yong-Soo se prepara para aguardar o retorno dele. Já dentro do portal, Kim reflete que, à primeira vista, não parece haver nada de especial, apenas uma mudança de espaço. Em seguida, ele começa a explorar as habilidades disponíveis no sistema, que apresenta informações sobre as opções de combinar ou separar objetos. Ele se concentra nessas habilidades e pensa em como poderia usá-las, como combinar uma arma com um carregador, por exemplo. Kim está olhando para o sistema e pensando nas habilidades recém-desbloqueadas. Ele reflete sobre a função de separar e se pergunta se deveria ser possível registrar uma granada sem o pino de segurança. O drone então responde que sim. O protagonista, curioso, questiona se a granada não explodiria se registrada dessa forma. O drone explica que os itens registrados no espaço dimensional existem apenas em forma digital enquanto são armazenados, então não ocorrem processos físicos até que o item seja usado ou ativado. Aliviado, Kim comenta que é bom saber dessa informação e decide registrar as granadas com os pinos e travas removidas, o que o drone confirma utilizando 15 pedras mágicas para registrar o novo item. Ele então reflete pensando que, embora não possa criar algo poderoso o suficiente para derrubar um grande Wyvern, ainda é melhor do que nada. O garoto começa a considerar registrar um rifle com um carregador já acoplado, pensando nas conveniências dessa configuração. De repente, ele tem uma ideia ao perceber que poderia combinar 2 carregadores para facilitar o uso da arma. Ele reflete mais profundamente sobre essa possibilidade e conclui que, com esse método, ele realmente poderia criar uma arma mais poderosa do que havia imaginado. Kim começa a visualizar a criação de algo mais forte que uma bomba, mas que não causaria tantos danos aos arredores. Yong-Soo aparece olhando para os carros amontoados e questiona o que está acontecendo. Ele se surpreende ao ver que os carros foram empilhados como se fossem uma parede. Logo em seguida, Kim sai do portal e pergunta se Yong ficou esperando por muito tempo. Yong comenta que não havia muito o que esperar, já que não há monstros por perto, mas revela que há um pequeno problema. Ele então explica que alguém empilhou os carros, bloqueando completamente a estrada. Em um diálogo seguinte, o homem sugere que eles provavelmente terão que voltar, mas Kim responde que isso não será necessário. Em seguida, Kim menciona que acabou de criar uma nova arma, deixando Yong surpreso. Yong olha para o lado e logo vemos vários pesos sendo arremessados e explodindo os carros. O carro para e Yong, confuso, questiona o que o protagonista criou. 2 homens aparecem esperando algo, e o que está segurando uma ferramenta comenta, olhando para a destruição à sua frente, que algo está errado, pois a parede que antes estava em pé simplesmente desabou. Seu companheiro também comenta que a parede estava intacta até aquele momento, e que não deveria ter caído tão facilmente. Logo após, o homem levanta o olhar e vê um carro, que derrapa na sua frente. Os dois ficaram confusos com isso e se perguntaram se eram soldados. Logo, Kim, com um sorriso, pergunta sobre a enfermeira chamada Kim Jo-yeon, com sarcasmo. Temos um flashback do protagonista levando um chute de sua irmã enquanto sua outra irmã dizia para ficarem quietos. Seu nome era Kim Jo-yeon e era a irmã mais velha. Irritada com a bagunça ao seu redor, ela se queixava de dificuldades de se concentrar nos estudos devido ao barulho. Nisso, a irmã mais nova, confusa, comentava sobre a mudança repentina no comportamento da irmã mais velha, questionando sua repentina dedicação aos estudos. O protagonista então olhou para sua irmã ao lado dele e sugeriu que talvez devessem contar para a mãe sobre a situação, sentindo que algo não estava certo. O garoto refletia sobre a mudança da irmã mais velha, lembrando que, sendo 8 anos mais velha, ela nunca conseguia ficar sentada por muito tempo para estudar, e essa mudança repentina de comportamento preocupava a todos da família. Após chamar a mãe, ela pergunta à sua filha se tinha algo de errado, ao que Jo-yeon afirma que não é nada demais. Em seguida, surgia a explicação do motivo pelo qual Jo-yeon havia começado a estudar de forma tão intensa, revelando que a razão era mais simples do que todos imaginavam. Jo-yeon então admitia que havia
havia descoberto seu sonho. As irmãs, surpresas, perguntavam com curiosidade sobre esse sonho. Ela então mostra um livro com o título de A História da Macieira e diz que mesmo que o mundo acabasse amanhã, ela ainda cuidaria dos doentes. Eles observavam em silêncio e a irmã menor começava a ficar mais preocupada, comentando que a condição de Joyen parecia estar piorando e sugeria que talvez fosse necessário ir ao hospital. Apesar das dificuldades e preocupações ao redor, a determinação de Joyen não era apenas bravata adolescente. Seus esforços em estudar começaram a render frutos, e suas notas melhoravam de forma constante, chegando ao ápice no ensino médio. Joyen havia conseguido algo notável, sendo aceita na escola de enfermagem. A notícia chocou a todos, principalmente ao pai, que grita que ela entrou para a escola. Joyen, surpresa, coloca a mão sobre a boca, enquanto começa a chorar e se perguntava como havia conseguido chegar tão longe. Nisso, Young pergunta a Kim se ele estava ferido e o garoto chorando diz que não era nada. O protagonista abraça sua irmã e ela, aliviada, fica feliz por ele estar vivo. Em seguida, Kim, ainda emocionado, mencionava que Young tinha o ajudado bastante ao longo do caminho. Joyen, em agradecimento, se apresentava educadamente para Young-soo, explicando que era a irmã mais velha de Joyen e agradecida por ter ajudado o irmão. Joyen queria dar algo para seu irmão, mencionando que tinha uma barra de chocolate no bolso. No entanto, Kim recusava, dizendo que já tinha comido barras de chocolate suficientes para uma vida inteira. Kim então alertava que havia um paciente. Joyen reagia imediatamente, exigindo saber onde ele estava e pedindo para ser levada até ele o mais rápido possível. Kim explicava que o paciente não estava ali, mas em um espaço que só podia ser acessado por meio de sua habilidade especial. Surpresa, Joyen questionava sobre essa habilidade e se Kim havia despertado algum tipo de poder. Ele confirma que, para entrar no subespaço, precisava abrir uma porta, mas que seria estranho se outras pessoas vissem isso, dificultando movimentos secretos. Diante da situação, Kim sugeria que talvez fosse mais fácil agir dentro do hospital, já que se movimentar em público sem ser notado seria praticamente impossível. Eles então entram dentro do hospital e Kim finalmente abre o portal. Joyen olha surpresa e tenta entender o que estava acontecendo, questionando se todos aqueles edifícios faziam parte da habilidade de Kim. O protagonista, mantendo a calma, prometia explicar os detalhes mais tarde, pedindo apenas para que o seguisse por enquanto. Nisso, a mão do soldado de antes aparece e vemos a garota o examinando. Preocupada, Joyen pergunta por quanto tempo aquela pessoa estava ali daquele jeito. Kim explica que não fazia muito tempo desde que o trouxe para o subespaço. Ele acrescentava que a condição do homem já era ruim desde o início, pois parecia ter sido torturado e espancado. Após examinar mais de perto, Joyen afirma que aquele homem não sobreviveria. Kim, chocado, questionava se a situação era tão grave assim. Ela então diz que normalmente sim, aquela seria uma sentença de morte. No entanto, Joyen tinha algo mais a revelar. Ela sorria levemente e, com uma aura verde brilhando e emanando de suas mãos, revelava que também havia despertado, mas como uma curadora, o que mudava completamente a situação. Joyen começava a curar o paciente com sua habilidade, explicando que, embora seu nível ainda fosse baixo e demorasse para curar completamente, o homem não morreria. Ela afirmava que, por enquanto, só poderia oferecer o primeiro socorro básico. Mais do que os ferimentos, a desnutrição severa do paciente era o maior problema. Por fim, ela comentava que, com uma alimentação adequada, o paciente se recuperaria rapidamente. Kim também fazia uma observação, lembrando que, mesmo se o mundo estivesse acabando, Joyen ainda estaria tratando dos doentes. Ela se irritava um pouco, dizendo que ele estava trazendo à tona memórias antigas de forma inesperada. Em resposta a Kim, com um sorriso, repetia a frase de Joyen, brincando que mesmo se o mundo terminasse amanhã, ele ainda ajudaria os necessitados. Joyen, aborrecida com o tom brincalhão, exclamava que ainda deveria ter disciplinado Kim de forma adequada quando ele era mais jovem, como havia feito com o Sol. Depois disso, ela pedia para que explicassem o que estava acontecendo, e Kim afirmava que seria uma longa história. Nisso, Young oferecia um pedaço de pão feito pela esposa dele e sugeria que conversassem enquanto comiam. Enquanto isso, uma visão do subespaço de Kim mostrava suas habilidades. Ele podia armazenar coisas nesse espaço, mas o nível ainda era baixo e limitado. Enquanto a cena mostrava o chefe com aquele orc derrotado, Kim narrava como tudo havia acontecido, perguntando se Joyen estava prestando atenção. Ela, com a boca cheia de comida, dizia que estava escutando. Em seguida, o protagonista pergunta onde havia parado sua história e ela respondia que ele estava falando sobre estar preso na fábrica e como o Pax o havia salvado. Ele admitia que havia muito mais para contar, mas que isso não estava completamente errado. Joyen, descontraída, dizia à esposa de Young que era um prazer conhecê-la e que já a
amava. A mulher estava feliz por ela ter gostado do pão, mas ressaltava que arroz era melhor do que pão. Por fim, ela comentava que havia mais pão na geladeira, caso ela ainda estivesse com fome. Em seguida, ela se aproximava, informando que havia preparado um espaço de descanso para a equipe no primeiro andar, sugerindo que Kim utilizasse para descansar confortavelmente. Nisso, ele pergunta quando que ela montou isso e ela mencionava que havia feito o espaço porque queria e que agora precisava verificar o pão que estava no forno. Joyen pergunta como eles acabaram ficando naquele lugar. O outro responde que ela não estava prestando atenção em sua história. Cansado, o protagonista diz que está exausto demais para explicar tudo de novo. Em seguida, ele afirma que, em resumo, pretende trazer sua família para aquele espaço e que já trouxe sua irmã mais velha, mas agora irá buscar a outra irmã, que está em Eugiro. No entanto, a irmã revela que decidiu ficar naquele hospital. O protagonista fica surpreso e pergunta o porquê. Ela explica que há mais de 300 pessoas no hospital, algumas das quais precisam de monitoramento constante ou medicação. No entanto, o problema real não são os pacientes, já que outras enfermeiras poderiam cuidar deles. Nisso, vemos prédios e um homem aparece perguntando se há dois deles. O outro cara menciona que os guardas disseram que um muro foi quebrado por um carro. Os responsáveis chegaram em veículos militares. Ele então pergunta se seriam forças especiais. Nisso, o cara fala sobre os indivíduos que entraram no hospital e que um dos dois foi identificado como sendo o irmão mais novo de Kim Joyen. Vemos o rosto do homem e ele responde: é mesmo? Eles concluem que, devido a essa conexão, os recém-chegados provavelmente não serão hostis. O homem mais velho, que parece ser Jin Seung-ak, chefe do departamento de medicina interna, diz que não há necessidade de preocupação, pois eles têm controle sobre a comida e podem usar isso a seu favor, ou até usar Kim Joyen para obter vantagem. Em seguida, Jin questiona se aqueles que entraram são mais fortes que ele, mas o homem musculoso responde confiante: isso é improvável. Jin então sugere que eles recebam os novos com uma recepção calorosa, agindo de forma amigável, como se estivessem oferecendo gentileza. O homem musculoso concorda com um simples sim. Jin ainda pergunta se a parede quebrada já foi consertada e, ao saber que sim, avisa que desta vez eles devem bloquear ainda mais alto. A cena mudou para Kim e, olhando para cima, ele questiona se as pessoas foram envenenadas. Ele confirma que está certo e que não há outra explicação para que as pessoas mudassem de comportamento tão drasticamente de um dia para o outro. O protagonista pergunta se o chefe do departamento de medicina, Jin Seung-ak, usou sua habilidade para envenenar as pessoas. A menina confirma, dizendo que ele está controlando aqueles que foram envenenados. A moça comenta que a maioria das pessoas despertadas, exceto ela, foram tomadas pelo veneno. Ela explica que os envenenamentos estão protegendo os suprimentos de comida e as pedras de mana. Ela fala enquanto mastiga, e que impede que ela engula antes de continuar. Ela confessa que tem secretamente absorvido o poder dessas pedras de mana para fortalecer sua própria habilidade. Ela acredita que, se conseguir aumentar seu nível, poderá curar as pessoas que foram envenenadas. Então ela diz ao rapaz que Sol e seus pais deveriam sair primeiro, enquanto ela encontra uma maneira de sobreviver lá. Porém, Kim, sério, responde que não. Joyen, irritada, pergunta o que ele ouviu. Ela está preocupada, mas ele se mantém calmo e pergunta o que ela acha que ele ouviu. Ele menciona que ela disse que a arma que o chefe controla é a comida, então para ele a solução é simples. O protagonista diz com um sorriso confiante que vai resolver rapidamente e sugere que ela observe bem, para ver qual é a verdadeira habilidade dele. Ele diz que não há necessidade de perder tempo e que vão começar imediatamente. Joyen, confusa, fica intrigada com a seriedade dele e comenta que parece que ele está voltando para a fase do ensino médio, onde era cheio de energia. De repente, ela fica em choque ao ver tantas caixas de suprimentos saindo do portal. E esse vídeo vai ficando por aqui, mas tem vários outros aqui no canal, vai estar um aqui agora na sua tela para você assistir. Corre lá e assiste que esse aqui tá muito bom também. Então nos vemos no próximo vídeo, até a próxima!